Fala galerinha, um abraço para você, mais um Cercado Cast começando, desde já agradecendo aí a audiência, né, dos outros programas, tem sido muito bacana aí a nossa repercussão, mais uma vez com o meu parceiro Rafa Gol, e hoje um convidado também muito bacana, um cara que, né, tem um conhecimento, tem uma experiência muito grande, e principalmente na área de formação de atletas, na área de bastidores, de criação de atletas, isso aí é muito bacana. O papo hoje vai ser muito bacana mesmo, viu? Desde já agradecendo a todo mundo aí que nos ajuda, nosso parceiro Ângelo Máximos Comunicação, a Índio também, né, que é filha do Ângelo, Alícia Folheados, meu amigo Alan, Loja Âncora, não chegou ainda não, Rafa. Não chegou? Que é isso, Robertão? É a última vez, viu, Robertão? E eu tô dando moral pra você aqui hoje, cara. Pois não é. É possível. Ó, amanhã, meio-dia, eu e Evaldo estamos chegando aí, viu? Exatamente, viu? Depósito NP do Nipos, Aspiclu Proteção Veicular, Surfstar, nosso parceiro Cleiton, e D10 personalizados, nossas canecas, meu parceiro Deninho. Rafa Gol, nosso convidado tá na área. Boa noite, galera. Aqui é o Rafa Gol junto com o Evaldo mais uma vez. Um prazer voltar do seu lado. E o prazer hoje é melhor ainda, que nós vamos estar falando hoje com um cara, eu vou falar com vocês, um dos caras que eu conheci mais inteligente daqui de Nova Serrana, viu? Eu tô falando de coração, conheço o Guilherme já há bastante tempo. Vamos saber hoje o porquê do Tinique. Isso aí já vem, o pessoal já perguntou já. Então, Guilherme Bueno, vereador, presidente da Câmara, o cara é inteligente e ele vai falar muita coisa aqui com nós hoje, principalmente essa questão aí, da onde veio o Tinique, hein? Vamos lá, Guilherme Bueno com nós. Boa noite, pessoal, boa noite o Rafa, boa noite o Evaldo. O apelido agora já é notícia do apelido agora? Já. Primeiro dizer para vocês que é uma honra estar presente nesse podcast. Vamos resenhar um pouquinho aí, tentar desvendar um pouco dos bastidores aí que tem os esportes de Nova Serrana, do qual eu acredito que eu fiz parte de uma boa parte deles aí, desde que eu estou envolvido, e desvendar alguns mistérios também que rondam sobre o meu nome aí, que sempre quando acontece alguma coisa, é assim, foi o Guilherme que fez. Então vai desvendar hoje. E na maioria das vezes não foi. Isso aí não, mas isso é bacana, viu? Isso é bacana. Primeiro, eu acho que é muito interessante, Guilherme, até pela, como você disse, você é um cara muito novo, mas você já tem uma postura, cara, muito grande, e isso é muito bacana, e a gente vê, principalmente com os, como se diz, com seus alunos, né? Sim. E você é um cara que, eu queria saber por isso, já começando nessa área, quem que te incentivou a fazer educação física lá no início, porque, né, você tem 30 e poucos anos de idade, já tem uma longa formação por isso, e também já começando nesse assunto, né? Guilherme Bueno jogava bola? Desde quando que você é Tinique, Guilherme? Cara, eu joguei futebol, velho. Joguei futebol. Porque seu irmão é muito bom, ó. Biel é fera. O Leandro, outro irmão meu, era muito bom também, futebol. Não conheci o outro. Passou no Cruzeiro, no Vila Nova, só que assim, não deu seguimento, tanto o Gabriel como o Leandro, por causa de joelho, né? Torções de joelho, nenhum dos dois quiseram operar, então assim, o Biel é um que não quis operar. Então, assim, ele partiu para outros esportes, né? Eu joguei futebol, muito futebol na base do Araguaia, canhoto, zagueirão, daqueles meio travados. Então deve ser travado. O canhoto ele é o seguinte, ou ele é muito bom de bola, ou ele não vale nada. Qual a decisão que era sua? Eu chutava forte pra caramba, velho, mas muito mesmo. Falar as histórias da minha geração aí, vocês podem saber que jogava futebol, não era ruim não, mas assim, cara, eu não sei o momento que isso reverteu na minha cabeça. A extensão da educação física foi porque eu gostava demais da aula de educação física, e tem muitas histórias com, nós podemos divulgar aí com o Silvinho, ex-professor do Antônio Martins, né? Desde eu assumi as aulas dele ainda como aluno, né? Tentando organizar os campeonatos, então essa veio disso, sabe? Então, as histórias vêm lá de trás, são muitas, e assim, por que educação física? Porque eu achava que a educação física era uma extensão da escola e eu continuaria jogando bola. Ah, tá. Então, jogando bola. Quando eu me matriculei na faculdade de educação física, foi um baque enorme, porque quando eu cheguei na faculdade, cara, eu não joguei nada. Tipo assim, eu só fui ver bola no terceiro período. E assim, e foi um baque realmente, porque quem conhece a minha história do Antônio Martins, onde eu estudei, eu era um dos alunos mais bagunceiros e custosos da escola. Eu assinei mais de 20 ocorrências da escola. Sério, cara? Cara, então tá desvendando coisas que pra mim não era... Cara, na minha visão, Guilherme, eu tenho uma visão totalmente diferente. Você, dessa época de escola, o cara deve ser
de coração, pela inteligência que eu vejo em você. Pra mim, desde lá, você já vê um moleque aplicado, correto na escola. Tomei bomba na escola, entendeu? Cara, eu era muito custoso. Você tomou bomba, então? Tomei. Tem uma história rápida, que é o seguinte. Quem conhece o Antônio Martins sabe aquela última leva de salas que eles fizeram, que é em frente à quadra. Eu estudava naquela primeira sala ali, primeiro ano do ensino médio. Tinha um rapaz, que hoje ele é até missionário da Igreja Católica. O apelido dele era um apelido engraçado, chamava Cobrinha. E nós fizemos ele subir. Quem conhece o Afonso do Topa Tudo? Todo mundo conhece o Afonso. Eu e o Afonso estava na mesma sala. E o Thiago Barraca, pra quem conhece essa turma aí. E aí, nós subimos esse menino em cima da laje e tiramos a escada. E falamos com ele, falando assim, cara... nós não vamos colocar a escada, você vai ter que pular aí de cima. Nossa, cara, ele Deus pulou, você acredita no negócio dele? Quebrou as duas pernas, velho. Nossa! Mano, tomei 15 dias de suspensão da escola. Caraca! E minha mãe... Cobrinha quebrou as pernas. Quebrou as duas pernas. E minha mãe é o seguinte, minha mãe é brava pra caramba, pra criar 4 homens sozinha, porque era separado do meu pai, né? Minha mãe disse o seguinte, você vai cumprir os 15 dias de suspensão, que eu não vou lá na escola. E eu cumpri os 15 dias de suspensão. Na escola. E doido, ele mesmo. Cara, você nem E ele pulou mesmo, cara. Tinha o quê? Uns 5 metros de altura? Cara, aquilo lá é bem uns 3, 4 bem alto, metros, né? É de frente ao auditório ali, que é a sala, né? Fora que quando tinha... Eu sou da época que Antônio Martins e tinha piscina na escola. Não sei se vocês lembram disso. Não lembro disso. Tinha uma piscina do tamanho daquela quadra do Antônio Martins. A piscina era ali, naquele local. Tá. Era uma piscina olímpica, praticamente oficial. E nós, aquela brincadeira de arranca-toco começou lá nessa piscina. Gente, mas nós não ficou muito menino lá. Ô, gente, e só antes aqui, tem que registrar também, né? O homem trouxe pra gente aqui, Rafa, ó. Meias top demais da Trainer Academia, né? Que é a academia do Guilherme. Ele vai falar pra gente também aí sobre a ideia da academia, por que fez. Muito bacana. E o Guilherme, esses dias veio o Saraiva aqui, o Guilherme, e inclusive tá rendendo bastante a entrevista dele, que ele falou muita coisa, mas assim, o Guilherme, o Saraiva, ele foi um revolucionário na área de arbitragem, cara. Sim. Aqueles radiocomunicadores, bandeira eletrônica, placar eletrônico. Então foi um cara que, independente de qualquer coisa, ele revolucionou, né? Ele tem a ideia, foi lá e executou. E a gente vê muito isso aí em você também, né? De querer fazer isso, de ser o primeiro a fazer, de estudar, porque até esse detalhe é interessante, porque você falou que já tomou bomba, era um menino muito custoso, mas na época de escola lá, de menino, você já tinha essa postura, porque hoje em dia quem olha pra você vê você um cara muito centrado. Sim. Você já era, assim, essa questão de querer saber de bastidores, de querer saber dos detalhes, como é que funciona, ou não tinha nada disso, ou foi a partir de um momento ali na sua vida? Na verdade, aí passando da fase infantil para adolescência, eu mudei de esportes. Eu fui jogar vôlei no Araguaia. E gostava. Isso, 12 para 13? 14 anos. E eu gostei demais da modalidade. Gostei, né? Nós tínhamos uma equipe muito boa no Araguaia. O Flávio Passarinho, quem conheceu, era o treinador. Depois mudou para Divinópolis. E eu gostava demais do esporte, né? Gostava. E aí fui para educação física. Chegando no curso de educação física, no segundo período, eu conheci um professor que chamava Ronan. Ele era professor da UFMG, que dava aulas de voleibol. E eu já na faculdade, na aula prática, eu já gostava de saber como funcionava a técnica, como é que eram as competições, como é que era o treinamento. Aí um dia o Ronan virou pra mim e falou assim: Guilherme, vai ter um curso de treinadores nível 1 em Belo Horizonte, de vôlei. Eu acho que você devia fazer. Falou comigo. Falei, por quê? Ele falou assim, você jogou vôlei, você é interessado na modalidade, por que você não vai fazer? Falei, quer saber de uma coisa? Vou. E era até uma parceria com o SESI, e nós ficamos até alojados no SESI de Belo Horizonte na época, e eu fui. Cara, fiz o curso nível 1, aí nesse dia eu passei em primeiro lugar, tinha acho que 70 inscritos lá nesse curso. Eu falei, engraçado, esse negócio é interessante, entendeu? Passei, voltei com o diploma. Quando eu voltei, ainda na disciplina de vôlei, ele falou comigo, ô Guilherme, eu tô achando que você tem que começar a trabalhar com vôlei. Falou comigo. Cara, eu nunca passava pela minha cabeça. E nessa época, eu sempre gosto de falar, eu fazia, hoje, não, devido ao tempo, eu não faço mais as palestras que eu fazia, faculdades, né? Fiz várias aqui na UNA, Universidade de Viçosa. Então o que acontece? Falando que é o seguinte, todo mundo só vê o palco, esquece o bastidor. Então assim, eu sempre falo isso lá, eu falo, as pessoas veem hoje a posição que eu ocupo, seja como presidente da Câmara, que é passageiro, seja como vereador, que é passageiro, seja como secretário, foi passageiro. Então assim,
As pessoas falam assim, não, foi fácil demais chegar lá. E não vê que foi muito difícil, cara. Muito difícil. Eu sou de família de Nova Serrana, mas eu nunca tive vantagem ou benefício das coisas. Quem me conhece sabe que eu formei em educação física, demorei 1 ano para acabar de pagar minha faculdade pós-formação, porque não tinha condição. Trabalhava passando cola dentro de fábrica. Então, assim, só que a partir desse momento que o Ronan falou isso, eu voltei para Nova Serrana e fui contratado como estagiário do SESI, antigo SESI, para dar aula de vôlei num projeto lá do SESI. Era a Escola do Futuro. Inclusive aquele Matheus, na época de Divinópolis, estava como gestor do projeto. E a quadra aberta, sol quente, não tinha bola. Cara, então assim, começamos ali. Só que eu já tinha visão, aí, só para resumir, na minha sala de educação física estudava o famoso Mangueira, de Martim Campos. Mangueira. Do handball, famoso na região, de resultados e tudo. E um dia o Mangueira virou e falou, seu Guilherme, por que Nova Serrana não entra no GENG, os Jogos Escolares? Aí você falou, não sei. Cara, não sei, não quero, assim, não lembro como é que, nem sei o que é isso. O que é isso? Sim, nem sei o que é isso. Falei, engraçado, vou procurar a prefeitura. E aí começa o Guilherme encrenqueiro. Que eu cheguei na secretaria, e assim, respeito hoje a história que ele já teve como secretário, mas peguei o cascalho de secretário de esporte. E eu estudando. E atrás, por que Nova Serrana não entrava? E aí, eu sou muito curioso, igual eu tô te falando, eu fui liguei até no estado, falei, ó, por que Nova Serrana não entra? Ele falou, cara, o prefeito não pode te obrigar a não entrar, não. Se a escola quiser entrar, a escola pode entrar. Cara, fui atrás da diretora da Martim e falei, não, vamos entrar nesse negócio. E aí, o que acontece? Tem que agradecer demais a Aparecida, ex-diretora Antônio Martins, que comprou minha ideia. Falou, Guilherme, se você tiver os meninos, nós vamos entrar. Lá no qual das Aparecidas? Que parece que a Gontijo? Aparecida, Gontijo primeiro. Gontijo. Depois veio a Benfica? Não, a Gontijo foi antes da Lília, né? Isso. Não, teve uma outra Aparecida antes, que não é a Benfica. Teve uma outra Aparecida que era muito brava, que era da época que eu estudava na escola. E até um caso engraçado, quando eu cheguei na escola formada em educação física, eles olhou pra mim e falou comigo assim... Não, você Guilherme, não. Eu esperava todo mundo, mesmo você reformado. Você não, você não. Você acredita que eu estudei no Antônio Martins 1 mês e eu fui expulso? Nossa. Aí pela Aparecida... Eu tô bem cercado Gontijo, aqui hoje. Não. Pela Aparecida Gontijo. Aí, uns 2 anos depois, ela... a escola do Planalto usava um pedaço lá do Antônio Martins. Eu estava no Planalto. Ela foi pedir voto para ser eleita a diretora de novo, né? Eu falei com ela, só depender de mim, só não vai ser não, você me expulsou lá no Antônio Martins. Muito doido. Aí o que acontece? Aí eu consegui com o município escrever. Joel, ex-prefeito, foi lá, assinou, precisava dele assinar, nós entramos. E aí, o seguinte... Vôlei? Vôlei, no GENG. Foi a primeira equipe de Nova Serrana a jogar um GENG. Foi o vôlei masculino, módulo 2. Histórico isso. Histórico. Vou te falar os caras que eram, ó. Que ano foi isso? Cara, isso foi em 2008. Olha você ver, 2008. Cara. E só que eu dei muita sorte, porque como nunca tinha difundido o Flávio... Não, mas tá bem atrasado, hein, Guilherme? 2008, cara. Não tem nem... Você tem o quê? 15 anos? 15 anos. Eu falo porque eu joguei GENG em 2000. Nossa, Você muito acredita? louco Atrasou isso. demais. Atrasou Muito demais louco. a entrar, velho. E aí, o que aconteceu? Nós, como não tinha vôlei pela cidade, era só futebol, nós saímos divulgando pela cidade que ia montar a categoria de vôlei no SESI. E estávamos atrás de menino grande. Cara, apareceu o Fabrição, Nossa, filho da Maria Fabrição, Feliz, sim. o João Paulo. meus Apareceu o Diego, parceiros. que mexe com eletricidade. Diego, o loiro. Apareceu o Lucas, filho da Madalena, esse professor. É tudo da mesma geração. Tudo da mesma geração. Apareceu o Carlos, o Kikito, que até trabalha O pra Sandrão apareceu? depois veio o Sandrão. Depois veio, sim. Aí veio o Kikito, que era filho do Carlos, que limpava a piscina, e todo mundo conhece. Então, assim, veio, quem mais, cara, dessa geração? O Jorge, sobrinho do Rodrigo. O Jorge, da Black Free, o Rodrigo Jorge melhor. Então, assim, cara, você imagina nós num primeiro Genk, tendo, assim, 1 mês e meio de treino, fomos pro Genk, Lagoa da Prata. Chegamos, e assim, eu realmente eu não sabia as metodologias de treinamento ainda. Eu ainda tava muito no início. Mas você era professor. Eu era treinador já Já era era treinador dos caras, Já isso. fui com a cara e coragem, velho. Cara e coragem, uniforme. A mãe do Jorge tinha patrocinou. Nós tínhamos um uniforme vermelho escrito Vance, de regata. E fomos pra aquele negócio, velho. Sem conhecer nada. 4 equipes lá em Lagoa... Foi em Arcos, desculpa. Chegamos lá, velho.
tomamos uma surra, bicho. Vocês não têm noção, não. Perdemos assim, de balaio, de todo mundo. E os caras, nosso time era o maior. Os caras batiam aqui em nós, velho. E perdemos aquele trem, velho. Perdemos Tudo aquele trem. técnica, né? Aí no último jogo da fase, nós enfrentamos Santana do Monte. E aí, velho, não sei o que aconteceu com os meninão que esse dia jogou pra caralho. Nós ganhamos Santana do Monte. Ganhamos. E eu falo sempre de categoria de esportes. Tem geração, gente, que vai nascer pra perder. Agora tem geração que vai nascer pra ganhar. Os caras, velho, eu sabia muito pouco. Os caras eram só grande, só que tinha uma vantagem. A competição é até 17 anos. Todos tinham 15, 16. Então nós tínhamos pelo menos mais 2 anos com eles pela frente. E aí, velho, quando voltou, o negócio virou assim, sabe, um nível que eles queriam treinar até domingo, velho. Então assim, e eu aprendendo, né? Eles foram cobaia. Eu falava que vocês foram cobaia. Só que eu ia no volume, porque tem duas formas de você trabalhar. Ou você vai no volume ou você vai na técnica. Eu sempre fui pelo volume. Muito treino, muitas horas de trabalho. Faça chuva, faça sol. Tá, então assim, treinava na areia do César. Na areia do César mesmo, velho. Treinamento. E fui aprendendo aquele negócio. Lilo. Baixava a vida da internet, que já tinha aquelas coisas. E aí fomos, velho. Foi naquele negócio. Nisso, voltamos. Já teve a procura muito grande de vôlei. Nós tivemos que montar uma segunda categoria. Então, assim, já demos suporte para essa categoria de uma próxima que estava vindo. Já me pediram para montar um feminino. Então, assim, eu não estava dando conta mais. E, assim, eu era apenas estagiário, eu tinha horas a cumprir. Aí veio o Matheus, eu tive que dar futsal. Eu falei um dia com ele. E eu sempre fui assim, falei, Matheus, tô fora, futsal, não dou conta não. Cara, não tem jeito. E aí, pra não alongar muita história, chegou o ano de 2000 eu falei que vocês 2009, né? 2008, isso, né? Chegou 2010, Geng novamente. Cara, fomos pra primeira fase em Lagoa da Prata. Cara, passamos o carro em todo mundo. Essa mesma geração. João Paulo passando o peito da rede, nossa, velho. A galera ficava louca, velho. Agora ele fala assim, velho, onde que você arrumou esse menino, velho? Passando o peito, assim, da rede. E eu sei porque, sabe por quê? Só te interrompendo. João Paulo sempre foi amigo meu. Um abraço pra você, viu, João? Você não gosta de mim, mas eu gosto de você, vagabundo. Sempre foi amigo. Sempre foi amigo. E eu acompanhei isso, né? Porque, tipo assim, o próprio Vinícius, né? Sim. Vinícius é irmão de Samuel. Então eu andava muito com o João, isso, o Samuel. Então, nós até falava que, tipo assim, era eu que criava eles na rua. Sim. O João Paulo, eu vou contar um bastidor pra você. O João Paulo, cara, nós ficava assim, não tem como esse menino jogar vôlei. A gente ia pra rua, nós ficamos muito aqui no Sucão. A gente ficava no Sucão até 2 horas da manhã. Nós tomava 5 cocas de 2 litros. Era a única coisa que nós fazia na vida, sábado à noite, era isso. Aí a gente ia dar uns rolé procurando algum rolo, alguma coisa pra fazer, alguma festa, alguma atividade. Aí de vez em quando a gente sentava na rua pra descansar um pouquinho. Aí a gente era geralmente 4 ou 5, o Sandrão tava também. Aí a gente levantava e saía. Aí a gente ficava assim, ó, gente, cadê o João Paulo? O João Paulo deitava na calçada e dormia. Ele dormia, Rafa. E todo mundo ficava assim, gente, cadê o menino? E o bicho era aquele trenzão lerdo. Aí a gente ia lá ver os treinos de vôlei. Não tem condição não, só. O João deve ter quase, ele, sei lá, deve ter 2 metros de altura. Quase 2 metros, 1,98. 1,98. João cara, Paulo, eu absurdo, fazia. Aí depois você vai aprendendo, você vai fazendo os testes, né? João Paulo chegou a saltar 1,10 m. Saltar. 1,10 m de impulsão, com quase 2 metros de altura, vocês imaginam. E ele, eu vou falar que você era natural, cara. Nunca fez musculação. Não, sim, Nunca sim. fez. Só que assim, uma força na mão, bicho. Que eu, mesma coisa, pegar uma bola de queimada e bater na queimada. E aí chegamos nesse Geng, velho, e detonamos a primeira fase. Detonamos. Fomos pra segunda fase. É porque, na verdade, as fases eram divididas. Tem uma fase Lagoa da Prata e uma em Cláudio. Chegamos em Cláudio, o pessoal gostava demais de vôlei. Tinha muita tradição lá. O ginásio lá é bacana, sabe? Chegamos pros jogos, velho. Ginásio lotado. Cheguei com aqueles meninos lá, velho. Tudo de 2 metros de altura. O povo ficou louco, velho. O povo ficou doido. Nós passou o carro. E tudo 15, 16. Nós passou o carro em todo mundo, velho. Ganhamos as 2 primeiras fases sem perder nenhum set. E assim, e aí fomos pra terceira fase, que é a que vai ter aqui na Serrana. Que já era você entre os 16 melhores de Minas. Não, é maravilhoso. Cara, maravilhoso. E foi em Arcos. Eu vou falar com vocês não acreditam não. Nós ganhamos de todo mundo, só perdemos na final. Nossa. Pra Contagem nós perdemos. Eu nunca esqueço disso. Perdemos pra Contagem, que o time era profissional também. E ali, velho. Ali, velho, nós ficamos assim, se você pegar a competição inteira, nós ficamos em 9º lugar no estado. Entendeu? Então, e nisso aí, 2 anos de trabalho. 2 anos de trabalho. E aí nisso eu já tinha um feminino, levei uma proposta pra trabalhar no Araguaia, eles falaram assim, ô Guilherme, a gente tem vontade de ter você aqui, mas você vai ter que trabalhar um período de graça aí pra gente ver se vale a pena. Trabalhei 6 meses de graça lá. Que período. E aí, velho, quando nós divulgamos o feminino no Araguaia, explodiu. Cheguei a ter 100 meninas treinando vôlei. Tipo assim, eu não tava dando conta. O negócio
E assim, foi explodindo o feminino, muita menina boa chegando, assim, menina grande, e o negócio foi indo. Isso já era 2010. 2010, pegamos essas meninas, fomos pro Genk, perdemos na semifinal. Só que mesmo caso masculino. Elas tinham mais um ano, todas. Aí veio as que foi o fenômeno de Nova Serrana, né? A Milena, filho do Rones goleiro, a Núbia Chagas, da Ludiceda, a Júlia Maia, filho do Júlia Mater, né? A Vitória, filho do Secreto, foi jogadora profissional. Então, assim, aí nós montamos uma geração, velho. Aí o que nós fizemos? Ó, ganhamos as 2 primeiras fases, que é só da cidade da região. Essa que vai ter aqui em Nova Serrana, ganhamos. Na estreia nós pegou Itaúna dentro do ginásio da faculdade. O primeiro set eu ganhei de 25-1, velho. Nossa. 25, não, passava o carro, velho. Por quê? Essa geração eu fiz a disputar o Campeonato Mineiro. E aí perdemos quase todos os jogos, mas serviu muita experiência. Essa terceira etapa, ela é a última, né? Não, tem a quarta. Até a quarta? Tem a quarta. A quarta classifica quanto? Só os 8 melhor Só de os mim. 8. Então... Aí com essas meninas nós ganhamos, ó. Essas 2 primeiras fases. Na terceira, em Arcos, ganhamos de todo mundo, fomos campeão invicto. Fomos pra quarta, lá em Juiz de Fora, ganhamos de todo mundo, só perdemos na final pra Varginha. Fiquei um jogo do Brasileiro com essas meninas. No outro ano, porque elas teve uma vantagem. A geração delas não estourou ninguém, então sobrou todas. Eu fui pra uma nova, aí pra não alongar, pro outro ano, aí já em 2012. Ganhei a primeira, ganhei a segunda, ganhei a terceira, na quarta fui vice-campeão de novo. Perdi só pra Varginha de novo. Então, mas quando você chegou já aí em 2010, que já a cidade já reconheceu aquela coisa, aí nesse caso aí já ficou mais fácil. Porque o povo já sabia que era Genk, já, sei lá, você tinha mais ajuda, já facilitou nessa época. Nesse momento, em 2011, o meu tio que faleceu, o Taioba, era muito próximo da política de Nova Serrana. Nessa época, o Paulo tinha acabado de ganhar para prefeito de Nova Serrana. E a Bianca e a Maria Laura, as filhas do Eusébio, elas treinavam vôlei comigo. Inclusive o Eusébio, eu cheguei a levar as meninas dele fazer um teste no Mackenzie. Elas passaram, principalmente a Maria Laura, mas não quiseram ficar. E o Eusébio já era presidente da Câmara nessa época. Ah, tá. E aí, um dia ele chegou para acompanhar os treinos nossos, o Boreto liberava o polo esportivo para nós treinar no final de semana. Só que, olha que legal isso. Até as pessoas acham que eu tenho, tipo assim, foi eu que tirei o Boreto do Nova Serrana. Em parte sim, mas assim. Em parte sim, mas cara, eu recebi uma ordem e eu não preciso falar, vocês vão saber. Se vocês fazerem a linha do tempo, vocês vão ver quem deu a ordem. Então, assim, né, eu recebi uma ordem, eu era secretário. Então, assim, o que acontece? Aí o Eusébio foi ver um treino da gente como presidente da Câmara, chegou lá, cara. Os peão estavam dormindo na quadra, velho, do rodeio. E nós só usávamos o polo sortido, não podia nem ligar a luz. O cara ficou pé da vida, velho. Aí sim, foi atrás e tal. De repente, em 2011, me convidam para trabalhar na Secretaria de Esporte, com o Taco. E aí sim, o que acontece? A palavra final era sempre do Taco. Só que o Taco não era do perfil técnico. Então, sim, eu tinha formado educação física nessa época, já tinha formado. Era muito novo, eu tinha, cara, 2000, tinha o quê? 20 e poucos anos, né? Eu sempre fui muito curioso. Então, assim, sempre fui curioso em cima de tudo que acontece, como é que funciona, perguntava sobre orçamento, e às vezes me explicando, e muitas coisas eu realmente não entendia. Mas aí nós fomos, e o Taco, assim, fazendo futebol, né, quem era, acho que você estava no Nacional naquela época, né, nós lá, assim, o Nacional explodiu, né, o futebol Nova Serrana explodiu, por quê? Cara, pegaram o Nacional que não existia pra primeira divisão, né, velho? Era a primeira divisão, sim. E chegou a disputar a Série D, né? Série D. Aí os jogos já eram na arena lá em cima, né? Na arena. Aí o negócio bombou, eu fiquei na secretaria lá os 4 anos, né? Como adjunto do Taco, trabalho lá na secretaria. Veio o Joel, venceu a eleição. Eu, até por alinhamento com o Paulo, não fiquei, né? O Cascai voltou, assumiu a secretaria de novo, mas eu fui prestar serviço para o Joel. Aí, mais uma ideia e um projeto que eu tive foi os Jogos Escolares, que aí foi quando a gente instituiu o Jainhas, né? O Jainhas, ele já existia como Jogos Escolares de Nova Serrana, feito pelo João Paulo, bem pequeno, entre poucas escolas. A partir do momento que eu presto o serviço para a prefeitura, como CNPJ, a gente cria o Jainhas. Então, sim, mais um orgulho que eu tenho, que eu participei da criação do Jainhas. Mas isso é interessante, até para a gente acompanhar a linha do tempo aqui, Guilherme, para a galera, para quem não entende desse assunto, que você falou, tem Jainhas, Jogos Escolares e Genk.
Então, o Geng é o estadual. Certo. E o Jains é o nosso municipal aqui. Municipal. De Nova Serrana. E tem o Gebes, que é o brasileiro, né? Ah, sim. E que é uma próxima etapa? O time não tem nada a ver, não. O time já é para quem saiu da fase escolar. Tá. Isso, Inclusive, uma boa notícia, volta esse ano, né? O governo do estado já anunciou. Isso, eu falo porque eu disputei Gime, cara, também. Assim, a gente chegou na terceira fase, eu joguei lá em Lavras. Porque a primeira vez que a gente jogava em Montes Claros. Sim. E nosso time era mais ou menos do nível que você comentou aí. Eram, tipo ali, diamantes brutos, mas a gente pegou um professor também espetacular, o cara que... Ele era de Montes Claros, chegou na cidade nossa pequena, aí fez esse mesmo movimento que você falou. Vamos começar um treinamento aqui. Cara, aí surgiu jogadores assim, que foi uma coisa absurda. A gente dominava o Norte de Minas ali. Não tinha ser humano no Norte de Minas que ganhava de nós de futsal. Não tinha. E nós disputamos Gime, ganhamos já a primeira etapa, a segunda. A gente chegou em Lavras, cara. Pra nós era na Europa. Você não tá entendendo, Rafael? A gente enfrentou o Mão, goleiro do Brasil de futebol de areia. Não existe aquilo, não, só. Ele defendia a bola, era assim, ó. A bola realmente parecia uma bola de tênis na mão dele. Era uma coisa absurda. E a gente chegou em Lavras, cara, o trem mais top que eu já vi na minha vida, as delegação, que tem toda uma organização, né, Guilherme? Isso aí que é espetacular. E pra quem vê aquilo ali a primeira vez, cara, é muito bonito. Aquilo ali é coisa de cinema mesmo, todo mundo organizado, entrando, delegação, bandeira. Cara, é muito bonito e a gente... geralmente as delegações tinha 4, 5 modalidades e a gente era só o futsal. E aí, então nós chegamos, umas 12 pessoas, aí quando gritava lá, Francisco Sá, cara, tinha umas 8 mil pessoas naquele ginásio, entrou a gente assim, todo mundo tímido, isso. Aí que nós começamos a fazer gestos, mas cara, é espetacular e quem chega nessa fase aí, chega realmente no auge ali, porque o trem é muito bacana. Guilherme, mas você falando, te cortando, você falando essa questão, igual o Evaldo falou, sempre nós estávamos falando do Rafael Saraiva, que inovou no futebol na arbitragem. Eu tenho vamos ficar até meio com raiva de mim aqui, mas para mim, o primeiro secretário de esporte de verdade, porque, vamos ser sinceros, vocês vão me desculpar, taco, cascalho, eu não tenho papo na língua. O primeiro secretário de verdade em Nova Serrana foi você. Foi o secretário que trouxe a inovação de tudo. Por quê? Eu sou apaixonado por futebol, todo mundo sabe. Só que eu gosto mais de esporte. Já fui campeão de vôlei, já fui campeão de corrida de 100 metros. Foi de dupla, não foi? De vôlei? Foi de dupla, não foi? Não, aqui não. Eu fui campeão em Contagem. Ah, tá. Em Contagem. Mas você jogou dupla aqui, não jogou? Joguei dupla aqui. Já fui campeão, já corri 100 metros e ganhei. Fui campeão de ping-pong. Tênis de mesa hoje pra falar, mas na época era ping-pong. Então, tipo assim, eu sou apaixonado com esporte, mas o futebol todo mundo sabe que é o que eu mais negócio. E quando o Guilherme chegou pra secretaria, muitos assustaram, né? Por quê? Porque todo mundo, futebol, e o Guilherme levantou o projeto que eu acho que foi a coisa mais top do mundo, onde trouxe Nova Serrana Olímpica para ter handball, voleibol, todo tipo de esporte. E aí eu cheguei a ver muita gente falando, o cara só preocupa com isso. Gente, o esporte não é futebol, o esporte é tudo. Inclusive, a lei do incentivo, eu aprendi isso com você, um handball dá muito mais ponto do que o futebol. Por quê? Porque é lei do incentivo, para incentivar aqueles esportes que não é negócio. E o Guilherme trouxe isso, inovou na Nova Serrana, é o primeiro secretário de verdade da Nova Serrana, e que se hoje os esportes estão fluindo, veio através do Guilherme. Isso é muito bacana, mas E uma coisa leva a outra, né, Guilherme? Porque, por exemplo, eu fico pensando até, sei lá, né, eu não quero ficar falando de mim, mas até quando eu comecei a trabalhar em rádio, aquela coisa, a gente fica meio assim. Só que aí, cara, no campo, você vai descobrindo, né, as coisas que pode fazer. Aqui, hoje nós estamos fazendo um podcast, coisa que, assim, que eu nunca imaginei na minha vida, e eu fui amadurecendo isso com o Rafa. Hoje em dia nós estamos aqui conversando com você. No esporte, você foi vendo, foi mais ou menos nesse sentido? Porque, tipo, é o que você falou, você nem queria isso, aí o cara te fez um convite, aí quando você chegou lá, você foi vendo as vertentes ali, você chegou a ser secretário de esporte da cidade. Na verdade, eu acho que antes da gente pular mais à frente para essa fase já de secretaria, eu acho que não podemos passar despercebido. Em 2011,
Com 4 anos Aí o que acontece? Tinha os jogos municipais, que é os jogos escolares de Nova Serrana, que sempre foi muito bagunçado, tinha tudo enquanto tinha os esportes tudo desorganizado, não tinha idade, você podia jogar com qualquer idade. Eu entro para a secretaria no mandato do Paulo e falo, galera, nós vamos instituir as idades do Geng. Vamos estabelecer a idade dessa forma. Fui no TAC antes de apresentar. Falei, TAC, o negócio é o seguinte, vai dar uma polêmica, mas eu vou apresentar que nós vamos padronizar as idades. Cara, fui pra reunião, o TAC, nesse ponto eu tenho que agradecer, o TAC nunca me desautorizou. Guilherme, você que resolve. Então, assim, apresentamos, implantamos o Jains em Nova Serrana. Esse nome Jains foi nós que criamos. Jogos da Amizade Intercolegial de Nova Serrana. Foi isso que nós que criamos, velho. Que era só jogos escolares. Implantamos, seguindo o regulamento do Geng. 2009. 2009, 10, 11. 2011, nós colhemos o primeiro grande resultado, que é a nossa equipe de futsal, que foi pro Brasileiro em Curitiba, que era treinado pelo saudoso PP, né? Eu até fui com a equipe lá em Curitiba, foi eu e o Rui também, que infelizmente faleceu. Nós fomos dois fera. Tanto é que eu tenho orgulho de ter dado o nome do Romeu Duarte ao PP, né? Sim, e ter dado agora a medalha em homenagem ao Rui, duas ações que eu tive à frente e tenho muito orgulho de ter feito, tá? Então, fomos pro Brasileiro, aí tá uma resenha boa. Fomos pro Brasileiro em Curitiba, chega lá em Curitiba, né? Time de futsal de Nova Serrana, Yamin, pra quem conhece a geração, Yamin, Totona, Godão, Ian, Jorginho, essa geração de Nova Serrana que é. Catraca não, porque a geração era 94, né? Catraca 93. Ah, tá. E aí o que acontece? Vamos pro Brasileiro em Curitiba. Chega lá, Olimpíada. Cara, os Jogos Escolares Brasileiros, que é o GEBS, é idêntico à Olimpíada. Idêntico, vou falar pra vocês. É o mesmo padrão. O atleta anda com crachá, tem horário de comida, tem horário que você treina. Quadra tal disponibilizado, dá pra delegação treinar. É igual a Olimpíada. Cara, 7 mil atletas, gente. É uma coisa do mundo, sabe? Do Brasil inteiro. E aí nós chegamos pra estreia contra Jaraguá do Sul. Chega lá, Universidade Positiva, Evaldo, em Curitiba. Cara, cheguei na ginásio, ar condicionado do ginásio inteiro, velho. Quadra 40 por 20. Nossa. A quadra você olhava, espelhava, assim, tanto que brilhava. Eu lembro direitinho. Vocês lembram do Franklin, goleiro? Futsal? Sim. O Franklin do lado de fora da quadra, conhecia os meninos tudo pelo nome. Sério? Todos. Porque é de Jaraguá, né? O projeto de Jaraguá era de lá, né? Jaraguá. Cara, e o nosso time, engraçado, nosso time era muito bom. Mas o saudoso PP, por ser professor da escola e não treinador, ele não era... o projeto não era de treinamento. Então, assim, ele não treinava igual todas as equipes treinavam. Ele chegou no Brasileiro no talento, velho. Cara, e isso tem histórias da final contra... Na final da fase de Minas Gerais, nós pegamos Minas, velho. Eles ganharam do Minas, os meninos Nova Serrana. 6-2, ginásio todos contra nós. Só nós, futsal e vôlei, porque nós chegamos no final pelo vôlei também. Ginásio inteiro contra nós. Os caras do Minas não olhavam na cara dos meninos, Rafael. E nós... Cara, o Kesa, o William, do Joel, do Seguro. O William era muito bom de bola, velho. O Kes fez o gol da trás do meio de campo por cima do goleiro, velho. O goleiro saiu adiantado e ele... Pá! A resenha com esses meninos, a hora vocês têm que reunir, vocês contar, cara. E aí nesse Brasileiro já adiantando, no aquecimento, eu do lado de fora, eu olhei os caras chutando gol e falei assim, hoje tá ruim pra nós, vou falar com vocês. Tá fácil não. Velho, no aquecimento, Avaldo, o cara segurava, vinha batendo, velho, só no ângulo. Eu falei assim, nossa senhora, vai ser ruim, viu? Começou o jogo, falava melhor que vocês, nem virar a bola, perdeu 10-0. Nem um chute no gol não deu. Nossa. Mas a diferença. É muito diferente. É muito diferente. No segundo jogo nós pegamos Roraima, empatamos em 4-4. E no terceiro jogo foi Bahia, nós ganhamos já de 4-1, mas não classificamos. Entendeu? Aí, infelizmente, o projeto encerrou ali. Mas assim, foi uma experiência única que eu nunca vou esquecer na minha vida, porque eu gostaria de ter voltado como treinador nessa fase nacional, né? Eu digo que eu não encerrei minha carreira de treinador ainda, que eu vou esperar a minha gigantinha crescer mais um pouquinho, quem sabe quem sabe, Clarice, né? Grande quem Clarice. Sabe volta. Vamos voltar só na linha do tempo aqui. Você, o Gabriel, o Leandro, o Leonardo e o Leonardo. E eu tenho outro irmão, Gustavo, parte de pai também. Não, então o Leonardo foi por causa da dupla, não? Foi como o meu Guilherme, por causa do Guilherme Arantes, o Gabriel pelo Anjo Gabriel e o Leonardo pela dupla. Nossa, que doido você vê, não sabia não. Então são tudo homem, né, cara? Tudo homem. Tudo... Você tá onde ali? Mais velho? Sou mais velho. Sou mais velho. E tudo fissurado com o esporte, cara. Meus irmãos, lá em casa é uma guerra
na casa da minha mãe por causa de esporte. Cara, é assim, fissurado e todos entendem de todos os esportes. Então, isso que eu ia te perguntar, porque até no tempo, você falou que vocês 4 moravam com sua mãe. Isso. Não é isso? Isso. E a resenha, vocês tinham resenha em casa, comentavam sobre isso? Você já implantava esse seu método dos seus irmãos? Foram seus primeiros alunos ali? Ou eles falavam, sai fora, você não vem falar isso comigo Cara, aqui, não? nossa infância foi muito boa. Nossa infância foi meu pai separado da minha mãe. Minha mãe criou nós, eu era o mais velho, eu tinha 12. Então, assim, foi quando minha mãe separou do meu pai. Então, nós fomos criados muito na rua. Então, assim, próximo lá. Aonde ali? Bairro Laranjeiras ali, perto do Bar do Codon. Onde que é o Bar do Codon? Bairro do Garrancha, aquele meio ali. Sim. E aí, o que acontece? Nós gostávamos de todos os esportes. Acho que a educação física não foi eu que fiz fazer ela, acho que ela me encontrou. Porque eu gostava de todos. Pra vocês terem noção, a gente comprou raquete de tênis sem conhecer tênis, vendo tênis pela televisão. Lá em casa tinha um espaço mais ou menos do tamanho dessa sala aqui, que nós colocávamos a rede no meio e jogava tênis, velho. Pra vocês terem noção, no terreiro da minha casa da minha mãe. Depois veio a febre do basquete, por causa dos caras, do Kobe, esse negócio, nós instalamos a tabela de basquete na minha casa lá e ficava jogando. Então, assim, cara, praticamos todos possíveis, né? Treinei basquete também, então, assim, eu acho que veio disso. E todos gostam de esporte, cada um de uma forma, né, assim, mais incisivo pro futebol, o Gabriel, o Leonardo, meu irmão, mais para o tênis, o Leandro, mais pro futebol, e eu gosto de todos, sabe? Eu gosto de todos os esportes, então, assim, não tem um que eu goste menos. O futebol, até adiantando a resenha, né, um pouco, as pessoas falam que o Guilherme não gosta de futebol. Não é que eu não gosto de futebol. A galera tomou essa antipatia por mim, eu não sei se o Rafa estava presente nesse momento. Eu, ao assumir a Secretaria de Esportes, pediram para marcar uma reunião com todos os times de futebol de Nova Serrana. E aconteceu justamente na Câmara de Vereadores, qual eu estou hoje. E aí, um dos presidentes levantou, é engraçado esse fato, levantou e falou assim, e o dinheiro do futebol? E o dinheiro do futebol? Nossa. Aí eu fui, cara, assim, a resenha é boa porque na reunião ainda o Zé me ligou, falou com o Guilherme, fiquei sabendo que você deu uma resposta pros caras aí. Eu falei, se você achar ele, você me conta, que eu não achei ainda não. Cara, porque é isso, velho. Cara, e foi desvendando os mitos que tinha dinheiro pro esporte. Quem sabe como funciona, não existe dinheiro no esporte. Existe o Caixa Geral do município, né, como Caixa Geral da Câmara, que se o prefeito for um cara que gosta do esporte, ele direciona pra lá, entendeu? O Joel, a gente sabe, o Joel não era muito fã de esporte, né? Respeita a história do ex-prefeito Joel, eu tive com ele na Câmara, mas ele não era muito fã do esporte, né? Então, assim, por isso que nas gestões dele nunca foi esporte muito incentivado, né? Então, assim, o Paulo veio e incentivou muito o esporte, e o Eusébio veio e explodiu com o esporte, né, velho? Explodiu mesmo. Explodiu. E é top isso, é muito bacana. Mas assim, eu tô até te perguntando isso, porque a gente já conversou sobre essas questões, cara, e o futebol, ele, vamos dizer assim, ele sobrevive por si, né? O futebol realmente é uma coisa absurda no Brasil, no mundo inteiro, mas os outros esportes também precisam disso, né? Precisam de aparecer, precisam de ter mais incentivos. E assim, eu falo porque eu sou do futebol, né? Eu vim disso e a gente tem muitas, até esse mito mesmo de que mas vem verba pro esporte, mas tem não sei o quê. E outra, o que é pior, os próprios presidentes de clubes, às vezes, os que são despreparados, posso dizer assim, eles acham que, tipo assim, a prefeitura tem que pegar dinheiro e dar pros times, né? Então, assim, isso é muito doido. E eu falo isso em toda vez que eu tô de frente ao microfone na rádio. Presidente de time, cara, a gente respeita demais a história, o esforço que os caras fazem, mas assim, tem que ser uns caras mais bem preparados, né, Rafael? Sim, você é um cara que tá lá nos brocas, ali, tá nos bastidores, faz parte da diretoria, e a gente vê uma preparação bacana dos brocas, por exemplo, nisso. Assim como já foi o próprio Ceará, Fortaleza. Então, assim, os caras, bacana, mas assim, tem que saber, tem que ter um mínimo de conhecimento, né, Rafa? Porque falta muito isso, nessa questão, como você tá falando. Todo mundo acha que o dinheiro tem que vir, já cansei de gente falar assim, pô, isso não dá nem 5 mil reais pra nós, pra ajudar. Não existe isso não vai acontecer. Não vai, não. Nós estamos falando de esporte, a diferença que é, por exemplo, o Guilherme acabou de falar lá em Curitiba, e pra você ver, um evento
grande desse aí e não é divulgado na televisão, não é passado isso. É por isso que na hora que chega as Olimpíadas, o que acontece? O Brasil vai mal, mas está melhorando, né? A gente tá melhorando, vem melhorando, assim, né? Vai mal, mas o Brasil hoje está melhorando. Os Estados Unidos, eles investem em todos os tipos de esporte, porque aí vai lá, os caras ganham nas Olimpíadas. No Brasil não, no Brasil agora, com essa questão, principalmente em Nova Serrana, a tal da Nova Serrana Olímpica aí que eu tô falando, que foi sensacional, é isso que vai mudar o futuro das Olimpíadas no Brasil. Entendeu? Mas os caras pensam, eu, por exemplo, agora tô com um fiotinho lá também, e eu sou apaixonado por futebol, mas se ele quiser jogar outro esporte, eu vou apoiar, porque vôlei, é sensacional o vôlei, cara. Handball é tudo, é um tipo de... Tênis, velho, é tênis, sensacional, você vê, cara. hoje agora tá tendo beach tênis, futevôlei, né, velho? Deixa eu só pegar uma resenha, até que o Rafa começou aqui, que é, por exemplo, no futebol, obviamente, a gente vê quando o menino, né, pega na bola ali, aquela coisa toda, então você fala, pode até ser, mas assim, no vôlei, o primeiro critério do vôlei tem que ser grande, Guilherme? Tem que ser grande. Eu não vou ser demagogo, não. Não, sim. Assim, eu acho que existem posições hoje que não necessita da altura, né? O Libro foi criado para isso, para absorver essas pessoas, né? Nada impede, se você for um jogador que tem uma impulsão gigantesca, aí nós estamos falando de mais de 1 metro de impulsão, no mínimo, que ele vai ser um cara que ele vai jogar o esporte pro resto da vida. Ele vai praticar, né? Nós temos aqui os meninos, por exemplo, o Vinícius, que é jogador nosso hoje, que mora em Betim, tem 1 metro... Né? Ele e o Cauã, né? O Vinícius vai parar. Ele tá fazendo educação física já, ele decidiu, ele tem 1,90 m, né? Ele decidiu que ele quer fazer educação física e seguir carreira, até por espelho meu, ele fala isso, né? E joga muito, velho, mas muito mesmo. Ele é assim, com certeza o jogador que vai ajudar nós na categoria adulta aqui pro resto da vida. Fenômeno, entendeu? Fenômeno. Mas ele decidiu e falou assim, ó, cara, eu quero seguir carreira profissional. Eu quero ser professor de educação física. Bacana, show de bola. Eu acho que assim, a pergunta que eu sempre faço, se você extinguiu ou tirou toda a gasolina do seu tanque, ou seja, a decisão que você tem que tomar na sua vida quando você vai decidir largar um esporte é o seguinte: você usou tudo que você tinha para usar, gastou do seu tanque toda a gasolina, para depois você não se arrepender. Porque senão você vai virar um cara frustrado. Cara, se eu tivesse feito, se eu não tivesse feito, se eu tivesse feito. Então, o Vinícius tomou essa decisão. Aí, o que eu quero dizer para vocês? Cara, você bate o olho no menino, só dele fazer o fundamento ali com 1 mês de treinos, você já fala, cara, esse menino vai longe. Aqui, ó, para entender o que você está falando isso aí, na época que o Guilherme era secretário, eles levaram para apresentar ele o sobrinho do Dedão. E o primeiro lugar que o Guilherme mandou ele foi pro SESI, pro basquete com o Antônio. Chegou lá, o Antônio falou assim, não dá. Aí o Guilherme pegou, não dá mesmo, levou pro vôlei hoje. Mesmo porque ele já era grande. Não, assim, ele já nasceu grande. 12 anos. Tinha 1,96 m. Você tá doido. 1,96 m com 12 anos. E no basquete, ele tava trupicando, caindo. Aí o Guilherme puxou ele pro vôlei. O Antônio, obrigado, Antônio, não deu, levou ele pro vôlei. Hoje o menino. O Hector hoje ganha R$2.000 por mês, lá em São Paulo, tem 18. Vai agora pra Espanha, velho. Vai morar na Espanha agora. Vai morar na Espanha. Vai receber uma proposta pra Espanha. 18 anos. 18 anos? 2,10 m. Não, eu fiquei perto do Hector, cara. Não tem condição, não. Não tem condição de lá. Eu não faço essa porra. Ele parece um avatar, cara. Que loucura. Ali, ontem eu vi uma foto com... O Arley me mostrou uma foto dele subindo e passou muito mais do que o peito da rede. Falei, não tem lógica esse menino subir. Cara, é absurdo. E assim, esses meninos, o legal é você saber que você... uma das coisas que eu sempre bato na tecla, velho, que eu vou muito no mental dos caras, velho. Os caras, eu entro no mental. O Hector falava, cara, você vai ser jogador, aguenta o processo. Tinico, vou desanimar, não quero, esse negócio é muito cansativo, eu não evoluo, eu sou o mais ruim. Eu falei, cara, aguenta o processo. O processo é longo, muitas vezes doloroso, mas no final você vai colher a resposta. Quando vem a proposta pra ir pra São Paulo, velho, ele me perguntou, eu falei, Hector, vai embora, velho. E eu fico pensando no seguinte, Guilherme, até, né, fazendo um balanço aqui da sua história, você foi um cara que tomou bomba, era muito atentado na escola, foi suspenso, aí com aquela coisa toda, você estuda, né, vira professor de educação física, mas assim, essa palavra, cara, que tem muito poder, que é professor. Como é que foi isso pra você, assim, no primeiro momento, até você fazendo um balanço da sua história aqui, de tudo que você passou pra chegar um cara e falar assim...
O professor, cara, deve ser muito louco, né? É muito doido. Sim, eu não me acostumei até hoje. Sim, as pessoas ainda... O Hector, por exemplo, me chama de professor. Ele me ligou domingo, ele sempre me liga, né? Professor, pensei, lá vem bomba, machucou alguma coisa. Ele falou assim, ó, tá notícia que é isso, recebeu uma proposta, aqui é muito bom. Ele tá no... saiu do Renata, né? E foi agora pra Itapetinga. Porque Itapetinga é um projeto que tá o Ricardo Navarro, que foi grande treinador do Suzano, naquela época lá. Então ele tá com esses caras. E sim, projeto muito top, do interior de São Paulo. E aí ganhando R$2.000 por mês, cara. Porra, com atleta de base, R$2.000, uma grana, fora alojamento, fora tudo. Ó, tem uma proposta aí de ir pra Espanha, o que você acha? Vai embora, velho. Vai viver o mundo, vai amadurecer como pessoa e como jogador, velho. Preocupa com o Brasil, não. Preocupe em ganhar seu dinheiro fora do Brasil, evoluir como atleta, você é muito novo, você vai ser um jogador de alto nível, você vai ser um jogador que vai pegar a seleção em algum momento. A seleção é muito bastidor, né? Mas assim, você vai estar lá em algum momento e vai viver do esporte bem e viver na Europa, velho. O que mais que você quer da sua vida? Não sei. Porra, né? Às vezes o cara com 30 não tem essa oportunidade cara, aí. então assim, gratificante vai embora e vai viver, entendeu? Então é o caso dos meninos. Eu sempre falo, o mais talentoso de todos é o Cauã. O mais talentoso, entendeu? Só que preguiçoso. Se o Cauã tivesse a vontade que o Hector tinha, o Cauã tava no praia, tava na seleção brasileira, fixo. Muito talentoso. 2 metros de altura, velho. Jogadorzaço. Então, assim. E é ruim. A gente vê isso também muito no futebol, né? Cara que tem um talento grande. O Savim, né, velho? Savim. Eu falo os bastidores, eu arrumei pro Savim como secretário. Você vai lembrar, Nova Serrana disputou o Mineiro Sub-20 de futsal. Nós fomos vice-campeão Mineiro Sub-20 com o Fabrício. Eu falei com o Perdigão do Minas. Falei, Perdigão, tô mandando um menino aí, cara. Ele vai na nossa equipe aí. Fenômeno. Canhoto, alto, bom pra caramba. Tinha 17 na época. Jogando com sub-20. Tinha acabado de chegar de São Paulo. O Savim não foi, velho, pra jogar pelada, mano. E ele sabe, eu não sei se ele lembra dessa resenha, mas sempre quando eu encontro ele, até hoje ele é assim, até hoje ele é assim. Então assim, eu vi o Savim fazer 6 gols numa final do Geng em Nova Serrana contra o Oliveira, cara, matando o jogo. Como eu vi a Duda fazer 7 na final. Então assim, eu tenho orgulho de ter participado desses momentos, sabe? Dessas resenhas boas aí, de pegar o Ronaldo ganhando o Jains. O Ronaldo ganhou o Jains na Serrana. Ronaldão. De ver o cara na reunião, aquele dia que você chegou lá da base. Que cara lá, o cara falar que não tem a base na Nova Serrana. Só que assim, a memória tá ficando ruim, sabe? Aí eu lembro, velho. Cara, nós fizemos o primeiro campeonato de base Nova Serrana. O Capilé foi campeão, metendo 4 gols na final, velho. Né? O Capilé tava nos Gama. 4 gols na final, velho. Inclusive, na época eu tava tendo aquele campeonato, até a Marildo, que mexia no Nacional, tava conversando assim, aí perguntar quem que é esse menino. Aí a mãe dele tava na arquibancada, aí eu apontei, não, aquela é a mãe dele. E ele foi lá, sentou, acabou o jogo, levou ele, a mãe dele, pra almoçar. E dali pra frente o Capilé nem jamais voltou mais pra jogar na escola. Então assim, eu participei da organização do primeiro campeonato de base. Eu lembro disso. Futebol. As foi finais, 2011, né? As finais foram no Capão. No Capão foi as finais. Então, se o Capilé jogava pros Gama, eu não lembro a equipe que jogava, mas eu lembro que fez 4 gols na final, entendeu? Não, e eu, Guilherme, eu acho que até vendo, que é o que eu falei lá de novo, cara, você é um cara que é muito novo, mas você já passou por por grandes histórias e por grandes processos, né, cara? Eu te confesso que eu fiquei assustado quando você falou que o primeiro Geng de Nova Serrana foi em 2008, né? Que tem pouquíssimo tempo agora. Então, hoje em dia, cara, você até na posição que você tá como presidente da Câmara Municipal, aquela coisa toda, você ainda... Como que você vê Nova Serrana até nessa questão eu falo na questão do esporte e na questão dos processos de lei. Nova Serrana ainda dá para evoluir muita coisa, Guilherme? Muita coisa. Nós estamos engatinhando ainda. Eu acho que né? nós temos muita possibilidade. Muita mesmo. Assim, nós somos uma cidade que provavelmente do estado de Minas Gerais deve ser uma das que mais paga imposto. Então assim, nós agora captamos pelo Nacional, né, 200, eu participo lá ajudando a apresentar aos empresários o projeto do Nacional, então porque a gente conhece muita gente, então nós captamos agora R$291 mil pelo Nacional, que deve começar mês que vem. As empresas já estão começando a fazer os depósitos, né? O Nacional já vai entrar com mais 2, vai entrar inclusive um agora de vôlei de praia, a gente vai tentar trazer nossos meninos para trás, então assim, porque eles vão montar 3 quadras lá em cima de areia. Lá no Nacional. Na arena. Vai montar 3 lá. E vai entrar com o outro de futebol, que já é o próximo do futebol. Então, assim, eu falo isso até, sabe por quê também, Rafa? Porque
eu tava vendo, que é outra resenha isso que os caras comentam, sobre o Brasil, no contexto geral de seleção brasileira, aquela coisa toda. O Flávio Prado, da Jovem Pan, ele até tava comentando isso, que, por exemplo, o Brasil pode estar perdendo essa cultura do futebol, porque, principalmente por causa da cultura dos negros. O Brasil sempre foi o melhor do mundo do futebol, aquela coisa toda, Pelé, Didi, Garrincha, tudo aquela coisa lá por causa da cultura dos negros. E você vê os africanos hoje em dia, a própria França é prova disso. Né? Exatamente, muito descendente. Então, assim, o Brasil sempre teve muita miscigenação e isso sempre foi muito benéfico para o Brasil. Trazendo para o nosso mundo, Nova Serrana passa muito por isso, porque, cara, todo ano chega muita gente aqui. De todo lado. E tipo assim, o que você tá falando, esses talentos aí, fica tudo escondido. Se você não tiver projetos bacanas, se não tiver incentivo, fica todo mundo escondido. E aí os meninos não é descoberto, né? Na verdade, quando você analisa, Nova Serrana é o retrato do Brasil. O Brasil, exato. Eu sempre falei, quando eu tava contando o caso de João Paulo e Diego, eu era o único time que tinha um negro de 2 metros e um loiro de 2 metros. E um loiro de 2 metros. Então, assim, por causa dessa miscigenação que é ótima, cara. Daí que sai os talentos, velho. Junta, por exemplo, a descendência europeia de uma pessoa, né, mais branca, mais clara, como que você fala, com o negro. Então, assim, você mistura aquilo, cara, vira um super atleta, velho. É um super atleta. Então, assim, eu sempre digo que Nova Serrana tem isso, até nos esportes. Eu não sei se vocês têm acompanhado. Ó, eu fui descobrir semana passada. Nós temos aqui um ciclista, que é um dos top do Brasil, que é o Paulo, né? Que é o Pelota, o famoso Pelota. Ciclismo de estrada, fenômeno, né? Nós temos o menino do levantamento de peso, que eu nem sabia, fiquei conhecendo na cama semana passada. Como é que ele chama, gente? Eu vou lembrar o nome dele aqui. O cara é bolsa atleta federal, velho. Nossa. Pelo COB. Pelo COB. Tem 16 anos, velho. Vou mostrar o vídeo pra vocês depois vocês verem. É impressionante. E ele não tem lugar de treinar. Muito doido. Então, aquele assim, menino lá como é que ele chama? Do jiu-jitsu lá, que mora fora do Brasil. O Cãibra, né? O Cãibra. Cara, o Cãibra é um fenômeno, professor na Europa. Então, foi campeão em Abu Dhabi. Então, assim, campeão na Itália. Então, fenômeno. Também tive a oportunidade de ajudar lá atrás. Então, assim, aqui, cara... os meninos do tênis agora, que é um projetinho que nós estamos apoiando. Eu vi lá. 7 anos. Cara, a menina vai pro brasileiro. Ela tem 8 anos. Entendeu? Então, absurdo, cara, absurdo. É muita oportunidade. E outra, até, desculpa te cortar, o que acontece? E a gente, às vezes, né, Rafa, a gente fica preso no mundo do futebol. Eu falo isso. Cara, e a gente não vê essas coisas. Porque assim, gente, beleza, a gente respeita demais. Só que, tipo assim, a gente tem que gostar de ver as coisas acontecendo. O futebol é maravilhoso, espetacular. A gente vive. Meu sangue pulsa também falar de futebol, mas assim. Você vê esse tipo de coisa, é maravilhoso. E às vezes, igual, por exemplo, você tem um menino muito novinho, aí você vê, seu menino dá ali uns 2 chutes, você fala, não vai não. Aí você vai e encosta o menino. E não joga nada. E esse não joga nada e não desenvolve o menino em outra coisa. Nenhum tipo de esporte, porque vai encostar ele. E é essa que é a questão, porque... Vão brigar comigo, eu tenho certeza, vão falar. Porque eu sou apaixonado por futebol, mas a briga minha com a galera toda é isso. O futebol tá acabando, Nova Serrana. Gente, primeiro, o futebol Nova Serrana nunca foi tão bom igual tá hoje. É verdade. Eu tenho minhas divergências com o Daniel, mas eu elogio o Daniel. O Daniel tem um trabalho excelente demais na liga, entendeu? Mas, e o futebol melhorou bastante. Os caras, parece que eles não lembram do passado, eles só lembram do presente. E no passado, o futebol hoje é muito melhor e tal. E o esporte especializado hoje é sensacional, é diferenciado. Hoje a gente está com a Dani, teve o Ró, continuou o trabalho que o Guilherme fez, e agora a Dani ainda está evoluindo e eu acredito que a Dani troca muita ideia com o Guilherme, porque o Guilherme, ele nesse ponto aí, não tem outro, ele é inteligentíssimo. Então, Nova Serrana só tem para fluir mesmo nesses esportes. E vamos ver, eu tenho certeza que vamos ver atletas de Nova Serrana disputar uma Olimpíada. Pode escrever aí. Isso é bacana. Atleta de Nova Serrana vai disputar uma Olimpíada. Deus abençoe. Esse menino de levantamento de peso, gente, 16 anos. Ele é vice-campeão brasileiro de levantamento de peso, esporte olímpico. Sub-17. 4º lugar no brasileiro sub-20. 8º lugar no campeonato brasileiro adulto de levantamento de peso.
Ele é bolsista do COB, gente. Sabe o que é isso? Nossa, muito louco. Ganha R$900 por mês do COB, Comitê Olímpico Brasileiro. Tem 16 anos. Então, pra você ver. Tudo pra Não, e é doido isso. Né? O COB já descobriu ele, Cara, e nós aqui não. Isso é muito louco. E aí, velho, é o que eu falo. Aí é o seguinte, eu vou fazer um pedido pro Conselho de Esporte lá pra comprar. Eu preciso de um lugar, de uma caixa dessa aqui, pra ele pôr a barra pra levantar. Eu levanto 130 quilos no arranque, gente. Nossa. Você entendeu? Mas, Levanta assim, o Rafa no arranque. Levanta o Rafa no arranque. Mas eu não sei se vocês querem continuar a cronologia da... Não, mas mas é porque até agora você não comentou do Tinique. Do Tinique? Do Tinique, né? Falou Isso, Gabriel, Guilherme, mas não falou do Tinique. Do O Tinique Tinique. é o seguinte, eu sempre fui grande pra época. Então, assim, eu tenho 1,84 mais ou menos de altura. Eu sempre falo que eu cresci de uma vez, depois não cresci mais. Então, o que acontece? Eu sempre fui maior que os meninos da minha geração. Então, assim, na minha geração, eu sempre fui maior de altura. E aí, eles falavam que eu não dobrava o joelho pra jogar futebol. Que eu era igual um Robocop. Aí lembra do canhoto duro travado, que eu falei com vocês? Sim, É disso. sim. Aí eles falavam que eu não dobrava o joelho, que eu sou duro igual um Robocop. E aí veio esse apelido de Robotnik, por causa do Robotnik do Sonic. Do Sonic. Você Do lembra? Sonic, do desenho E, Sonic. cara, Nossa, apelido... eu nem imaginava. Eu lembro. E apelido não tem jeito, velho. Não tem como. Não tem como. Cara, Isso apelar é pior. apelar é pior. Apelar é pior. Aí, Então vem disso do Robotnik. Robotnik. Aí pega, velho, e acabou. Não já era. pega, porque, tipo, eu lembro porque antes de eu te conhecer, saber quem é você, eu já tinha ouvido falar demais de Do Tinique. 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 Vinícius é igual um irmão pra mim. Vinícius a vida inteira falou comigo. Não, treino, Tinique. Vinícius era bom de vôlei, né, só? Era bom. Mas ele era 20 quilos mais magro, né? Era sim, bastante. Vinícius Mas é com uma o joelho, festa uma danada, coisa né? absurda. Cara, eu arrumei pra esse menino aí, assim. Ele me conta esse já te contou detalhe o aí caso? já. Ele jogando vôlei pra Nova Serrana, Paraguai. Nós fomos pro Campeonato Porã de Minas. E eu levei um timaço lá pra competição. E no primeiro ataque, o Vinícius, não sei como ele caiu com a perna, a rótula do joelho veio parar na coxa. Não, é uma coisa absurda. Cara, coisa pelo de outro que ele mundo, contou, Rafa. absurdo. Sim, veio parar aqui no meio da coxa. Cara, Vinícius, e aí? Plano de saúde? Não, tem não. Falei, cara, ferrou. Ferrou tudo. Como é que nós vamos fazer? Liguei pro Renato Labimédio, um cara fantástico, né? Labimédio, Renato. Era o diretor de saúde do Araguaia. Tinique, não preocupa. Foi lá em Pará de Minas comigo, nós tava lá ainda, deu todo o suporte, levou o Vinícius pro doutor Ronaldo Cansado. Cansado. O Araguaia era uma vantagem, o Araguaia tinha seguro pros meninos, então assim, pros atletas, então o seguro pagou tudo. Então assim, fez a cirurgia nele, né? Até eu, se fosse ele, não teria jogado vôlei mais, né? Porque... Ele tá agarrado aí. Demais. Aí o que acontece? Conseguimos fazer a operação, conseguiu tudo, tipo assim, cara, e o Vinícius a gente sabe da simplicidade dele, né? Então, Demais. assim, o cara muito bacana, quando eu pude dar a oportunidade pra ele na câmara agora. Doido de tudo. Mas... Zoeira, você é fera, um abração. Um abraço. Vinícius. Vinícius é fera. Não, e ele me conta, assim, tipo assim, o povo falava com ele que ele ia ter que amputar a perna. Isso. Porque foi feio, mas ele até conta que tiveram que puxar a rótula com uma linha de anzol. Não, cara, é coisa absurda, é absurda. Cara, sim, e ele... Uma das cirurgias mais feias que eu já vi na minha vida. Uma das lesões mais feias que eu já vi na minha vida. Cara, Muito assustador. Eu berrava de dor na quadra. E foi no primeiro, né? Primeiro jogo. Não, aliás, na semifinal, depois daquilo, cara, e eu só com a meninada nova, acho que a gente ia até pro final, a gente perdeu pra um time, uns veteranos lá na semifinal do Campeonato Adulto em Pará de Minas. E o pior é que ele é atacante, né? Ele é atacante, ele era bom. O Vinícius era bom demais. Ele fala que ele gosta quando eu vou dar treino. Eu pego Não, no pé. ele falava sempre isso. E é interessante que você sempre comentou com a gente, você tem justamente o Bernardinho, né, Guilherme, como um mentor seu de tudo do esporte, e a gente conhece a categoria do Bernardinho e o tanto que aquele homem é rigoroso e faz e dá resultado e tipo assim, guardado as proporções, ele é uma espécie do Abel Ferreira do Palmeiras, né? Aquele jeito de falar, aquela coisa se impõe. E eu já vi muito podcast do Bernardinho e realmente você pode deixar ele 2 horas falando que você fica assim olhando pra ele. Porque assim, eu sempre fui acompanhando ele e fui vendo que eu senti que eu tinha alguma semelhança, guardadas as devidas proporções, longe disso, mas da forma de fazer as coisas. Que eu sempre acho que é o seguinte, eu não tenho problema com o que se você não faz, desde que não esteja o que a gente combinou. Quando eu combino uma coisa com você, tem que ser feita. O treinamento é tal horário, tal negócio. Beleza, cara.
foi combinado horário, você tem que estar lá no seu horário para fazer, entendeu? Então, eu sempre segui a mesma linha dele, que ele fala que é o seguinte: primeiro, eu sou um eterno aprendiz. Ou seja, eu estou sempre aprendendo. Com qualquer pessoa, com qualquer na rua. Eu gosto muito quando o idoso me para na rua. Às vezes, vai contar uma casa, eu paro e fico escutando, porque eu acho que algo tem a te ensinar. Sim, sim. Algo tem a te ensinar. Então, assim, e que o trabalho duro, na maioria das vezes, vai vencer o talento. Então, assim, o trabalho duro vai vencer o talento quando o talento não trabalha duro. Então, assim, essa é a maior verdade que eu tenho, assim. O Bernardinho é um cara que sempre foi muito fã do trabalho, eu também sempre fui muito fã do trabalho. E, assim, consumi tudo que eu podia do Bernardinho. E, assim, aprendi muito, continuo aprendendo. Até contei pra vocês que eu tenho umas 4 palestras dele, de podcast dele pra escutar ainda. Mas quem não ouviu, ele foi no Joel J. Foi um dos melhores que eu já ouvi no ano, entendeu? Principalmente pelas citações de livro que ele faz, que você consome o livro e você vai vendo. Cara, é fantástico isso. E é um cara que vai na essência do negócio. E principalmente, né, Guilherme, quando se fala de esporte, cara... Quando se fala de esporte, não tem como. O maior treinador de esporte coletivo. De esporte coletivo do mundo, né? O Bernardinho a gente vê, né, das pessoas que foi treinada com ele, o que eles falam do Bernardinho é diferenciado demais. Até mesmo atletas de outras modalidades sempre elogiam o formato dele do trabalho. E tem uma característica dele que eu, sim, me assemelho demais, mas não é uma coisa, porque ele faz... que eu sempre fiz. Eu nunca fui muito fã da comemoração. Você acredita? Eu nunca fui. Eu ganhava as etapas do Geng, e eu posso falar, nossas equipes ganharam 32 vezes a etapa do Geng. Teve um ano que na fase regional eu cheguei com as 4 equipes na semifinal. E assim, eu nunca fui muito fã da comemoração. A comemoração pra mim só durava aquele momento da quadra. Então assim, eu ganhava a etapa do Geng, eu já tava pensando na próxima. Então assim, o que eu vou fazer? Como é que eu vou planejar o treino? Cara, como que eu tiro esses caras da zona de conforto deles? Porque o Bernardinho, ele optava por uma que aqui, quando você não trabalha com atleta profissional, não tem jeito. O Bernardinho, os caras ganhavam Olimpíada. Como que você tira aqueles caras da zona de conforto deles? Treinava às 9, começou a treinar às 8. Ganhou uma outra competição, já começa a treinar às 7. Nossa. E ele chegou, tem uma entrevista do Giovanni falando que depois que o Brasil ganhou muito, o treino era 5 da manhã. Os caras, daqui a pouco os caras iam parar 5 da manhã, velho. Deve ser por isso que eles pararam de ganhar, né? Não, mas vocês podem reparar, o Bernardinho saiu da seleção masculina, o Brasil ganhou mais nada não, cara. Não ganhou mais nada. Não ganhou mais nada. Não, e doido que o Bernardinho, ele era técnico do filho dele, né, cara? Imagina o Bruninho ali. Ele fala que o filho dele vai ser um treinador melhor que ele. Inclusive o Bruninho acabou de lançar um livro, que diz que é muito bacana. Não chegou foi técnico do filho e da esposa da época. Da esposa. Isso, verdade, da esposa. Isso Olha pra você ver, o tanto que ele é justo. O Ricardinho, o maior fenômeno que nós já tivemos no levantamento, né? Como o William. Sim. É o que eu te falei. O que é combinado não sai caro. Se eu combinei com você uma coisa, a transgressão vem em cima disso. Ou seja, não me vem com outra coisa depois não. Que o combinado e pactuado foi aqui. O que acontece? O Brasil começou a ganhar as competições, ficou acertado que assim, qualquer tipo de prêmio individual era metade do cara e o resto para todo mundo. Ou seja, o cara ganhava lá como melhor atacante da Liga Mundial $50 mil. $25 mil era dele, os outros 25 dividia para todo mundo, inclusive como massagista. Ricardinho ganhou de melhor levantador um ano, não quis dividir. O que o Bernardinho fez? Desconvocou o cara. Nunca mais voltou pra seleção. Foi mesmo, tem essa sendo o melhor do mundo. Sendo o melhor do mundo, o Ricardinho. Na época foi assim, foi uma pressão. Foi no PAN de 2007, do Rio. O Ricardinho falou muito, foi para o negócio, falou muita coisa mesmo, mas ele manteve lá e nunca mais foi, né, Ricardinho? Depois de velho, agora voltou na Olimpíada de 2012, já como veterano, foi vice-campeão, né, olímpico de novo, mas já não era aquele Ricardinho. O Ricardinho, qual que é a vantagem dele? Ele nunca foi um cara tecnicamente muito bom, mas ele foi o cara que introduziu a velocidade no esporte, ou seja, se antes você jogava com a bola assim, você passou a jogar com uma assim. Então, você saiu de uma bola assim para uma bola em linha reta. E o Brasil foi quem implantou isso. E o levantador, é o camisa 10 do time, que é o que dá assistência, que põe o cara ali. O coração, e isso é muito bacana. E um dos caras também muito espetacular no vôlei, que eu sempre gostei demais, era o Serginho, né, cara? O líbero. Cara, era absurdo. Tem uma passagem dele, como em um podcast também, que o Bernardinho fala que o Serginho representava o que é o brasileiro. A cada treino do Serginho, o Serginho, como ele veio da comunidade pobre, né, que o Serginho o Bernardinho via ele treinando imaginando que ele estava em busca de um prato de comida. Ou seja, cada treino para ele era um prato de comida. Que ele chegava a vomitar nos treinos, porque o tanto que ele se dedicava.
E a gente falando isso aí, não sei se vai chegar, mas, por exemplo, vocês estão falando dessa geração aí, né? Eu já sou mais coroa, né? Eu lembro da geração de Carlão, Giovanni, Tandy, Naubert. Os caras eram fenômeno também, era uma geração top, viu? Não, e é bacana isso demais. E é o que a gente tá falando de esses esportes, assim, que, né, no Brasil, assim, às vezes a gente vê pouco, mas, cara, é outro nível, né? Aí você vai voltando mais, você lembra do Oscar Schmidt, todo mundo pergunta o Oscar por que ele era bom demais em cestinha de 3, e ele falava assim, uma coisa absurda, eu treinava. É só isso, eu treinava. Eu sempre achei um negócio diferente, não tem nada a ver com o assunto, mas lá no vôlei, antigamente, que o Bebeto Freitas, né? Isso. Ele era treinador da seleção. Do Bernardinho. E aí depois o Bebeto transformou pro futebol, né? Virou dirigente do futebol. Presidente do Botafogo. Do Botafogo, acho que teve até aqui. No Atlético. No Atlético ele foi. Tinha também, faleceu também daqui de Minas. Ele também mexia no vôlei, me fugiu o nome dele agora, e foi mexer no futebol também. Achei muito... O Bebeto, por exemplo, ele fez muita diferença nos dois lados, no vôlei e no futebol, né? O Bebeto foi o primeiro que implantou sistemas, ou seja, antes o Brasil treinava, as seleções brasileiras de vôlei treinavam no Exército. E eles faziam o mesmo treinamento que o Exército fazia. O Bebeto foi o primeiro que sistematizou isso. Que falou, cara, não é assim. O treino é assim, a preparação física é assim, né? A gente ouve isso muito do futebol, que a preparação física no Brasil, antes todos faziam a mesma coisa. Hoje cada um faz a sua especificidade, ou seja, por que um lateral vai correr, por exemplo, um treino contínuo, que é um treino 1 hora, se basicamente ele faz tiros de velocidades, né? Por que um atacante vai correr muito se ele só faz arranque e chute? Então assim, eu acho que isso é uma das coisas que fez acabar um pouco o futebol no Brasil. Porque o brasileiro é muito adaptativo, né? Todo mundo sabe a história do Ronaldinho Gaúcho, como que eles falam que ele descobriu, ele ficou com essa habilidade. É claro que tem um talento nato, mas ele, na favela, quando ele morava, todo mundo sabe de Porto Alegre lá, né, a história dele, sim. Ele não tinha bola pra chutar. Então ele dava balãozinho com a lata, dava balãozinho com o papel, dava balãozinho com outro negócio. Então aquilo lá foi criando uma habilidade que poucos têm ou tiveram, né? Na história. Não, o Ronaldinho Gaúcho ele é o jogador mais habilidoso da história do futebol. Não que tem. Eu vi. E jogando, né? Uma coisa é esses caras que fazem freestyle e tal, mas assim, jogando na pressão. O cara da chapéu não teve igual o Falcão no futsal. O Ronaldinho Gaúcho. O que esse cara faz não tem lógica, não. É igual o Falcão. Eu fico vendo os lances do Falcão e falo, velho, é combinado, não tem lógica. Não tem lógica. Não tem jeito. Não tem condição. Não, e até hoje, você vê o Falcão hoje já aposentado há quantos anos, em desafio de chute no gol. Que isso, cara? Ele chuta a bola onde que ele quer. Até hoje, velho. Não tem lógica aquilo lá. Mas eu acho que... Vai vir de Vinópolis, vocês viram, né? Vai. O que a gente tem que aprender também, principalmente de esporte, né, Guilherme? Na base, principalmente, independente de qual esporte, que tem que colocar essa mentalidade nas crianças, nos jovens, porque tem que treinar, né, cara? Independente de onde você quer, o que você falou com o Hector aí, e serve para qualquer tipo de esporte. E é interessante isso também, né, Guilherme? A pessoa tem que ter a mentalidade muito forte, né? Eu lembrei aqui do meu amigo Denis Benfica, que eu estava conversando com ele mais cedo. A mentalidade da pessoa tem que ser forte, senão o cara se perde. Na verdade, tem um estudo que fala que a cada de 100 crianças que começam a praticar o futebol, apenas uma chega a se tornar atleta profissional. A maioria se quebra pelo caminho, ou seja, não consegue chegar. Por que não consegue chegar? Porque não tem talento, porque... Não sei, não tem oportunidade? Tem oportunidade, mas assim, qual que é o motivo que não chega? E aí eu vou falar uma coisa polêmica em Nova Serrana. Guilherme, que não tô tão envolvido. Já falei isso com o Evaldo, se eu não me engano. Futebol de base de Nova Serrana tá muito ultrapassado. Muito ultrapassado. Se você pega e analisar os resultados, e assim, com todos desavenças no esporte que eu tive com o Fábio Lima, sim, desavenças porque eu sempre fui da metodologia, do profissionalismo, né? E o Mike, por causa da desorganização, mas assim, pra mim são os dois grandes, mais capacitados que tiveram. O Fábio, sensacional. E o Mike, dentro do campo, igual os caras, era difícil, velho. Sei que o Breno tá chegando muito bem, né? Tem outros aí, até pra mim não desmerecer alguém, mas assim, o que aconteceu com a base do futebol de Nova Serrana? Os pais
eles acham que eles se dão o direito de desrespeitar um treinador na beira do campo. De dizer que tem que colocar o filho dele, que tem que tirar o filho dele, que o treinador não sabe de nada, gente. Pra onde nós estamos chegando? Esse assunto é bom, esse assunto é bom. Esse assunto é bom. Na final do ano passado, da Copa Nova Serrana de Futebol de Base, sim, eu lembro que os pais gritando com o filho lá dentro, e vou falar, o Brendo virou pro pai e falou assim: ei, pra que eu tô aqui? Se vocês vão ficar gritando, eu oriento uma coisa, você pede outra. Deixa que eu resolvo aqui. Falou de jeito, eu pensei assim, aí sim. Aí os pais só fez isso. E são pais que de renome na cidade. O Brendo falou dessa forma com eles. E é isso que você falou. Os pais, eles querem desrespeitar. Eles querem que o filho chora dentro de campo. Eu já cheguei a pitar jogo que o filho chorando porque o pai tá gritando com ele e até brigando lá fora. E o filho chorando aqui dentro. Você fala, não, chora não. Ah, meu pai lá, meu pai lá. E os pais atrapalham. E aí o mais polêmico. Os sonhos são dos filhos ou são dos pais? Na verdade, o que está acontecendo na Nova Serrana, o sonho é do pai. Isso. O sonho não é da criança, não. O Rod também comentou isso. Respeita o processo, respeita o momento, respeita o que o seu filho está fazendo. Se você pegar de resultado, qual os últimos 2 grandes resultados? O Fábio Lima, quando o projeto era lá no terrão, lá em cima, né? Isso. Que era até da prefeitura, chamava União Serranense, né? União Serranense. Foi campeão ou vice da Série Prata, né? Da IMF. Vocês lembram disso, né? Lembro. Acho que campeão ou vice, eu não lembro. Foi vice. E depois o Mike também, da mesma fase, foi vice-campeão da Série Prata. Aí pega e analisa, por exemplo, se eu estiver errado, vocês me corrigem, tá? Quando você pega futebol de base, você tem Copa Alterosa, Copa Ouro e um nível mais acima, IMF. Né? Isso. E até agora já tem o Mineiro, Sub-14, essa questão toda. Porque hoje você não consegue disputar, porque o time tem que ter profissional. Tem que ser profissional, Então o que acontece? Em qual que é o nível que o futebol Nova Serrana tá? 2ª divisão. É polêmico? Não mas. Tá chegando. Cara, não tá chegando. Aí por quê? Porque não tem talento? Tem talento. Tem estrutura? Tem estrutura. O Minas de Ouro faz um excelente projeto. Mas por que não tá chegando? Não, e eu vou falar com você uma coisa, até pra gente não estender assunto também, mas assim. Eu falo nessa questão até que o Rafael citou aí. Eu sei porque eu sou pai de um menino de 8 anos de idade que jogou ano passado, vai jogar esse ano. E, cara, eu fico na beirada de campo. E assim, eu fico com vergonha tem hora. Porque, cara, os pais é muito louco. Os pais são muito loucos, muito, muito. E eles gritam demais e chamam demais. E o próprio treinador dentro do campo fica doido, não sabe o que faz. E quer corrigir os meninos, aquela coisa. Cara, eu fico caladinho na minha porque até foi um conselho que o próprio Ró me deu, que estava aqui na época, que eu já contei essa história. Mas assim, cara, é absurdo, Guilherme. É absurdo. E outra coisa, até para fortalecer isso que você está falando, com perdão aqui, com todo respeito, a escolinha, projeto social, etc e tal, o que a gente vê que está caminhando para um processo de profissionalização, de capacitação, é o nacional. Isso aí é fato. Está indo para a Arena do Calçado, etc e tal. E aqui a gente está com uma confusão muito grande. Escolinha de futebol é uma coisa, projeto social é outra coisa. É totalmente diferente. Os meninos... Deixa eu só concluir aqui, Rafa. O Rafa mesmo começou um projetinho lá na T1 com o boy. De iniciação, bacana demais. Mas aqui, cara, Rafael, se você vê um menino com 9, 10 anos de idade, tá destacando o projeto, seu cara, tira o menino de lá, manda o menino pro Nacional, manda o menino, e assim, e qualquer um, manda pro Nacional, gente. Porque hoje em dia, Guilherme, vamos dizer assim, qualquer escolinha, às vezes, disputa o mesmo campeonato que o Nacional disputa. E aí, por exemplo, o Brendo, que tá lá no Nacional, quer fortalecer. Não, o menino vai disputar na escolinha X... Não vai destacar, porque às vezes os meninos não é do mesmo nível e fica aquela... Cara, não dá. A realidade, Evaldo, você falou 2. Na realidade são 3, né? São base, escolinha e projeto. Entendi, verdade. Porque a base que é o que a gente está chegando é profissional, né? aqui. Que é o momento de sim você entender, mostrar ao menino outro tipo de sistema de jogo. A escolinha, às vezes, é para o menino estar aprendendo e o social, então, é mais social. Eu sempre falo que... e aí, não porque quando eu posso eu ajudo o Nacional, é o seguinte, a partir do momento que a lei de incentivo ao esporte entrar, o Nacional vai sair desse patamar. Por quê? A lei de incentivo fala de treinos 4 vezes por semana durante o dia. Com o preparador físico. O preparador físico vai vir de Belo Horizonte. Eles vão trazer um cara fera, treinador, preparador físico CBF, que eles vão trazer. Porque a lei vai pagar. Então, assim, você pode trazer um cara
Sim. Pra disputar, sem brincadeira, a faixa salarial que o Nacional vai pagar, o técnico é o Breno, né? Tá no projeto lá. Imagino que ele deva continuar, né? Não sei. Mas assim, o nível que eles vão ter de treinador e preparador físico, eles vão disputar salarialmente com o Cruzeiro Atlético. Por causa da lei de incentivo. Qual a lei de incentivo? Vai garantir estabilidade ao treinador, estrutura para jogar os melhores campeonatos, material, nem se fala, só de material esportivo, é quase 100 mil de material esportivo. Então, assim, alimentação para os meninos para quando for para competição. Vai ter base, né? Então, assim, vai cara. virar base. Não, vai virar base, vai treinar durante o dia. Porque, gente, vamos analisar? De uma escolinha aqui, uma categoria, treina 1 hora por dia, passar a treinar 2 por dia, 4 vezes na semana, em 3 meses, as outras não acompanham mais, não, gente. Tira a base. Não acompanha mais, não. E outra coisa, a lei de incentivo, eles vão fazer peneirada, eles vão trazer menino de todo lado. Isso aí que eu queria chegar, gente. Porque às vezes, Guilherme, gente, a gente vê uns meninos com talento, mas os meninos ficam presos em projetos sociais porque os donos dos projetos sociais... Não, esse aqui é meu. Isso aqui é revelação. Mas, né, nas polêmicas a gente tem que estar. Você está falando uma coisa hoje não. A partir da lei de incentivo vai ter uma outra visão. Mas hoje não. Hoje, se você pensar nessa questão aí, a levar para o Nacional, no momento de hoje, até virar a lei de incentivo, o cara não vai pensar dessa forma. Ele vai pensar que o Nacional ainda é uma escolinha. Chegou a lei de incentivo, a Arena do Calçado, a estrutura que o Nacional, aí não, o cara, ele mesmo vai automaticamente entender, não, eu tô levando o meu menino para a base do Nacional. Eu não posso levar o meu menino para a escolinha do Nacional. Para a escolinha eu levo aqui. Então, na hora que virar preparador físico, treino, igual o Guilherme tá falando, aí sim, aí eu vou levar meu menino para a base eu do até Nacional. duvido que os pais vão entender isso. Não, entende. Tomara que entenda. Tomara que entenda. Virar a base, entende. Tomara que detalhe, entenda. lá na lei fala, eles vão ter um coordenador, um estagiário, um preparador físico e um treinador. Então, assim, cara... Vira base. E tudo profissional, que é mais interessante. Outra coisa, agasalho pros meninos, camisa de passeio, short de passeio, meião, aquelas carrinhos com aqueles galão, tá tudo na lei, né? Então, assim, cara, é outro nível, competição. Tava Gol Camp, não sei se eles mudaram, mas assim, vai jogar essa competição, o menino vai almoçar no restaurante, então assim, vai ser outro nível, gente. Então o que acontece? Vai dar um salto. Os treinar ainda parece que já começa semana que vem. Começa semana que vem. Semana que vem, porque a prefeitura parece que vai começar a mexer já, né? Então, assim... Semana que vem, lembrando que hoje é 21 de junho, viu, gente? Então, semana que vem. Então, eu acredito que vai dar um salto, né, de patamar grande. E tem previsão para isso, Guilherme? Assim... A lei, a expectativa é que... teve algumas empresas... Como é que funciona a lei de incentivo ao esporte? O processo é um pouco longo e moroso, né? De um início, até aprender e fazer todos os processos, ele levou mais ou menos uns 6 meses. Então, agora qual fase está agora? O Estado já liberou as empresas a repassar os recursos. Como é que funciona? A empresa vai pagar o ICMS mensal, tá lá na autorização do Estado quanto que ela pode aportar no projeto. Então, ela vai lá, eu vou doar, por exemplo, uma fábrica que aportou no projeto R$80 mil. Ela vai dividir esses 80 mil em 10 parcelas, né? Em 10 parcelas. De 8 mil. De 8 mil. Então o que acontece? Ela vai lá todos os meses, tem a conta do projeto, ela deposita esses 8 mil lá mensal. E aí nós arrumamos 12 empresas, né? Então, cada um de um valor, que não vem ao caso, vai aportando o projeto. A partir do momento que você tem 30% em conta, você começa o projeto. Então, assim, a gente acredita que em julho começa. Não, bacana demais. E aí outra grande vantagem, né? Que é o que vai atrair os meninos. Na lei, os meninos não pagam mensalidade. Pois é. Aí vai poder isso, aí vai poder fazer. É bacana isso. A verdadeira base, isso aí vai crescer, vai automaticamente... E mudar a cultura, né? Durante o dia. Vai levar o Nacional para um patamar de nível de Minas para cima. Não, mas é interessante isso que o Rafa falou, até para não virar polêmica disso aí, porque realmente é interessante. Base também como se diz, o nível é diferente, né? De estrutura, de profissionais, né? De preparação, então realmente cara, o menino que vai fazer 1 hora de preparo por dia, durante 4 vezes na semana, mais o treino com bola, que deve durar aí 1h30, mais ou menos. E hoje em dia, Guilherme, é muito doido isso, que assim, a gente, principalmente os meninos ali, 10, ali, 11 anos, eu conheço uns 5
Não, acho que até mais. Eles jogam em 4, 5 escolas. Eu tô falando. Ele não vai dar conta mais não, cara. É muito Você acha que ele vai dar conta? Não é não, Rafa? Você acha que ele vai dar joga conta? no Araguaia, no Nacional, no Juventus, na T1, não sei aonde. Cara, é muito louco isso. Eu lembrei de um negócio aqui que eu gosto das polêmicas também, né? Esses dias teve numa transmissão e eu vi um rapaz falando uma coisa e eu comentei depois lá, porque eu tava lá, eu acompanhei a maior reforma que teve na Arena do Calçado, ou seja, era o secretário, e foi uma reforma sensacional. Foi quando nós recebemos jogos, né? Isso, quando começou a trazer Campeonato Brasileiro, Sub-17, 18, Campeonato Brasileiro Feminino, você teve aqui, até Mineiro, né, teve o brasileiro também da Série C, Mineiro, Campeonato Mineiro, Brasileiro Série C, veio tudo quando teve aquela reforma com o Guilherme secretário. Então, eu comentei lá, eu falei com o cara, não, você tá falando errado aí, porque você da comunicação fala a coisa correta, pô. Teve uma reforma sensacional quando o Eusébio, falei isso com o Eusébio pegou a arena, sei como secretário, tava, eu falo que eu vi, tinha virado pasto, eu cheguei a ver cavalo pastando lá dentro. Verdade. Né? E o Guilherme chegou, trabalhou ali dentro, ali, trouxe o Alves, que jogou no Atlético, lateral direito do Atlético, já conhecia ele como lateral e conhecia ele como pessoa. O Alves até pentear o gramado, penteou, ficou aquelas duas cores no gramado, ao redor, o piso, tudo foi mudado lá. Então, o nosso amigo lá dá a informação correta. Esse caso é engraçado, porque é o seguinte, o Rafa sabe que ele estava no processo, participou. A gente assumiu a Secretaria de Esporte, aí já entrando na Secretaria, né? Sim. Foi 2017. O prefeito Eusébio me chamou para ser secretário. Eu não fiz campanha para ele sabe disso, né? Eu conhecia de outras épocas, eu estava 4 anos na minha empresa já com a academia, começando a estruturar, começando a crescer. Um dia após ele vencer a eleição, ele pode confirmar isso, ele me ligou e falou comigo, Guilherme, estou precisando conversar com você. E eu, na minha academia, na época o Baiano, que hoje é personal na Fácil, academia, falou, que isso, tá com moral mesmo, o prefeito ganhou ontem, já tá te procurando aqui. Falei, cara, me ligou, falei, vamos. E eu assim, desde quando eu saí do mandato do Paulo, na secretaria, eu fui construindo um projeto de secretaria, que eu imaginava que... E você me perguntar por que disso, eu não sei. Sinceramente, não sei. Eu fui criando projetos que eu achava interessante, dentro de uma secretaria. O programa Nova Serrana Livre saiu disso. Não com esse nome, mas a ideia de criar um programa esportivo onde a gente levava os esportes para os bairros e tivesse um centro para esses destaques. E eu copiei isso de Varginha, porque lá em Varginha eles fazem isso. Eu conheci lá o projeto que eles têm lá. E aí, eu criei isso tudo na minha cabeça. E montei, fiz nas pastas, e tinha tudo. E aí, Guilherme, dentro da minha sala lá de avaliação da academia, aquela que fica as bolas, o Evaldo conhece, que o Evaldo já foi lá. Eu queria vir aqui, né, assumir a secretaria, e queria que você viesse trabalhar conosco na secretaria. E eu, assim, eu já estava bem estruturado na minha academia, eu participava de processo licitatório já, aí outra área que eu fui aprender depois, e gostei demais, eu queria que você viesse trabalhar com nós, na secretaria. Eu falei, prefeito, eu tenho vontade, mas assim, se não for para ser secretário, eu não vou não. Falei com ele, ele sabe disso. Ousado, menino. Ele falou, Guilherme, você não fez campanha com nós, né? Provavelmente você votou em outro candidato. Eu falei, prefeito, essa questão de votar em outro candidato é mais minha mesmo, né? Então, assim, mas, prefeito, tá aqui o pendrive com todos os projetos. Se você for colocar um secretário lá, mesmo que não seja eu, tá entregue para ele. Pode perguntar ao prefeito. Entreguei o pendrive com todos os projetos que eu tinha feito, velho. Mas se eu não for secretário, eu não vou. Eu prefiro ficar na minha empresa, eu não vou mais ser subordinado a ninguém. Eu não quero ser, porque eu acho que é chegado o meu momento. Falei desse jeito, sim, dessa forma. Fui para Guarapari no final do ano com meus amigos, todo mundo conhece, o Bruno, os meninos. Tô em Guarapari, meu telefone toca. Eu lembro que era jeitinho, na sexta-feira. Eusébio. Ô Guilherme, nós vamos ter muita dificuldade, mas você vai ser o secretário de esporte, falou comigo. Ué, prefeito, bom, vamos trabalhar, né? Ele falou assim, eu preciso que você esteja de Nova Serrana na segunda-feira. Cara, eu tava na praia em 2 dias. Nossa. Falei, prefeito, vambora. Comprei a passagem, cheguei na segunda. A apresentação dos secretários foi lá naquele condomínio que tem aqui perto do batalhão da polícia.
o Sunset. Sunset. Foi lá que foi a apresentação de todos os secretários. E lá eu me apresentei como secretário. Falou, Guilherme, não vai ser fácil, minha turma não queria você, mas vambora trabalhar. Então... Independente, eu imagino que você era um dos mais novos, ou mais novo. Eu era o mais novo na época, eu acho. Principalmente. Enfrentei algumas resistências, mas a única condição que eu pedi ao prefeito, eu falei, prefeito, eu quero montar minha equipe. Então, assim, quero pôr as pessoas que eu achar necessário. Depois eu cedi um pouco, mais à frente, né? Alguns pedidos que ele fez, todo mundo deve ter ciência disso, mas... e ali nós começamos, aí nós fomos, né, desencadeando os projetos, trabalhando. Da mesma forma que eu entrei, eu saí. Quando ele veio a crise dos caminhoneiros, ele pegou a secretaria e unificou um monte. Então ele pôs o vice-prefeito Nelson à frente de 3 secretarias. Me chamou e falou comigo, falou, Guilherme, eu vou fazer umas mudanças, você vai virar meio que um adjunto e o Nelson vai assumir todas as 3 secretarias. Cara, eu fiquei uma semana desse negócio, falei, não, velho, não mexa com isso não. Fui escrever uma carta, cheguei lá e pedi demissão. Falei assim, prefeito, tô saindo. Obrigado por questão aí do pendrive, eu lembro que você sempre comentou comigo que você falou atender os bairros e ter um centro. O centro que você sempre quis foi lá no centro de convenção, né? Você tinha um projeto lá de fazer várias quadras, transformar em quadras, transformar em... E eu até comentei que seria fantástico aquela área do centro de convenção lá virar um centro esportivo. E aí é uma briga com Cindy Nova, que Cindy Nova... Aí já não... Assim, se eu um dia fosse prefeito, eu faria. Mas eu entendo todas as demandas também. Mas e aí, você tem essa pretensão? Porque na rua aí já estão na rua estão falando que você deve ser um dos futuros prefeitos. Não, Guilherme, mas até a gente já caminhando para o final aqui do nosso podcast, porque a resenha realmente rende muito. Mas independente de qualquer coisa, cara, você, né, a gente estava até falando que você é um cara que você sabe muito bem do que está acontecendo. E uma coisa Guilherme, o Tinique, que começou lá em 2017 aí, já com essa, vamos dizer assim, que essa ousadia com o Eusébio, se for secretário eu quero. Você começa do nada e ali, aí você até comentou já comigo o processo de eleição, né, que você recebeu o convite, ficou meio assim e ganhou, muita gente falava que você não ia passar nem perto, Guilherme Bueno ganhou, você ganha no primeiro mandato, você já é presidente da Câmara da cidade, então você já vê o processo político de uma certa altura. Você sabe que você tem uma moral muito grande, é o que o Rafa tá falando. Muita gente já cogita isso, né? Eu não sei, lógico, ano que vem já é eleição, tem muita coisa, você é um cara muito novo ainda, mas já até caminhando para isso, pro nosso final aqui, Guilherme, você sabe que você tá chegando realmente num patamar muito grande para isso, né, cara? Que eu nunca sonhei, cara. Você nunca sonhou, mas... Quais que são as suas pretensões, cara? Eu não tô falando de, talvez, eu quero ser prefeito, mas assim, o que você pretende um dia chegar? Qual o legado que o Guilherme Bueno pretende? Eu acho que a história que você tem que contar sua, e serve pra mim, pra vocês dois, um dia nós vamos estar sentados, olhando por nossos feitos. Quais serão os feitos que nós vamos contar? Então, assim, um dia eu vou estar contando pra minha filha que eu fiz. Mas o que vai estar no quadro pra me contar pra ela? Então, assim, eu não sei, o futuro a Deus pertence, eu acho que propostas surgem todos os dias, eu recebi mais uma ontem, então, assim, eu tenho assim na minha vida que eu acho que eu tenho que contribuir. Legado, eu postei esses dias um vídeo do Vitor Belfort falando, eu achei interessante demais. Legado não é o que eu vou deixar para as pessoas que estão aqui ao nosso redor, é para as pessoas que virão. Então, por exemplo, qual que é o legado que eu vou deixar? Eu acho que o legado na parte esportiva da cidade e eu acho que é importante, criação do Conselho Municipal de Esporte, Nova Serrana Olímpica, do Jains lá atrás, né? Agora, juntamente quando da lei de incentivo ao esporte, então assim, do piso do polo esportivo, então assim, agora com a emenda e ideia do projeto do regional de futsal, então assim, cara, eu acho que é esse legado que eu vou largar. Eu acho que sim, eu sou uma pessoa que amadureci muito, sou muito menos polêmico que eu já fui um dia, né? O Daniel mesmo foi um que eu tive muita desavença, hoje é um parceiro, porque eu entendi que o Daniel é um cara que o futebol precisa dele. O futebol precisa dele, porque todo mundo critica o Daniel, mas assim, eu fiz uma avaliação que é o seguinte, se o Daniel não tivesse, você acha que alguém tomaria as frentes que ele toma? É só lembrar o passado, né? Porra. Então assim, eu acho assim, cara, os caras são muito mal agradecidos, porque assim,
não vou falar que o Rafa não daria conta, você não daria conta, eu não daria conta, não. Acho que nós daríamos conta. Mas o Daniel vira e fala assim, eu não quero trabalhar com isso mais. Qual doido que vai Porque o futebol hoje, gente, nós temos rural, nós temos quarentão, nós temos base, nós temos adulto, nós temos, cara, futsal. E aí? Vai ganhar o lote da prefeitura. Vai ganhar, tô falando. A prefeitura vai mandar a doação do lote pra Liga agora, pra nós votarmos lá na Câmara. Então, assim, cara, e o Rafael participou de um processo onde ele foi contra o Daniel. Então, assim, e eu quero ser sincero aqui, o Guilherme vai saber, porque eu tô rindo porque eu lembrei disso. O Daniel também tem que agradecer muito a nós, porque a briga nossa com ele foi para que a Liga virasse a Liga que é hoje. Que na época já o Daniel já estava à frente da Liga e estava caminhando por os problemas. Então, após aquela briga, aquela questão que o Daniel sabe que hoje nós é parceiro, nós briga, mas nós é parceiro. E aquela briga, aquela questão do empurrão, foi assim, críticas, mas essa crítica ajudou ele, o próprio Guilherme, na época secretário, se a Liga não tinha um time registrado. Não tinha. E após disso aí, até tinha, né? Mas de qualquer jeito. E após isso aí, regularizou todas as equipes. A Liga hoje é a melhor liga de Minas Gerais. Os caras é referência, velho. Os caras é referência. Hoje a gente ouve as outras cidades falando da Liga de Nova Serrana. Então vai ter um pedacinho dessa melhoria. E assim, eu sou parceiro dele, mandei recurso pra Liga, vou mandar pra vocês conseguirem o lote pra construção da sede, porque eu sou parceiro deles. Eu acho que assim, o parceiro você tem que entender o momento e caminhar junto. Eu acho que, assim, é o que a gente fala, igual lote, construção da sede da Liga, isso aí não é pro Daniel. Isso aí vai ser muito bacana, que é o que você tá falando, a questão do legado. Isso, futuramente vai ser o legado, e tomara que seja esse realmente o legado do Daniel César, né, de você, que a gente já sabe aí, né, de tudo que você tá fazendo, Guilherme, isso aí é muito bacana. E já até caminhando pro final, Guilherme, a gente quer te agradecer demais aqui por tudo isso, né, o Guilherme, a gente até falava isso, nós já tivemos umas desavenças também, que do 1º de maio, que é uma bagunça doida. Mas ele tem o mesmo problema que eu sofro de cara fechada. O Guilherme tem, assim, você olha pro Guilherme, vê um cara realmente... Exato. É um cara, né, que tem uma imposição, é um cara alto, um cara que tem a cara fechada, mas eu não lembro quem comentou comigo esses dias. Você conversa com o Guilherme 5 minutos, você sabe que realmente não é nada daquilo ali que está aparecendo. Não é esse cara carrancudo demais, muito pelo contrário, né? E a gente vê pelos meninos aí do legado, meninos que eu conheço, o Diego, o João Paulo, o Vinícius. Esses meninos a vida inteira me falaram bem de Tini, que eu nem sonhava quem que era Tini. E isso é bacana, viu, Guilherme? Então, muito obrigado aí mais uma vez, viu? E volto sempre aqui, porque a gente, né, Rafa, a gente tem muita coisa pra falar, cara. Tem muita coisa pra falar. Ficar aqui até mais tarde. Mas eu também agradeço, você sabe que eu sou seu fã de verdade, pela inteligência sua e os projetos que você faz, que eu sou apaixonado mesmo com o esporte, principalmente com o futebol. Então, te agradeço também pela presença hoje aqui, tá frente a frente com um cara, a gente não sabe o futuro próximo aí, quem sabe um cara mais forte, mas vai fora entre aspas, frente a frente com o Guilherme, prazer, muito obrigado mesmo. Valeu pela presença aí. Estou à disposição de vocês aí. Quem sabe a gestão lá à frente da Câmara viu que eu realmente abri a Câmara, e na Câmara hoje a pessoa consegue falar com o presidente, né, consegue ir lá conversar comigo, ver como que funciona, né, os processos são todos públicos. O Cabral começou implantando isso, né, a gente dá sequência nisso. Eu acho que a Câmara hoje tem um papel fundamental para a Nova Serrana, né, os recursos nós... Até adiantando para vocês, faremos um curso agora em setembro, voltado para as associações, como receber recurso público. Então, assim, o Brocas, que eu sei que é uma entidade também, né? Tá aqui o Rafa. Participar lá, nós trazemos... vou trazer aí, cara, adiantando para vocês. Maior referência no Brasil em lei de incentivo do esporte, vai vir palestrar um amigo meu, Quero, de Belo Horizonte, vai vir na quinta e na sexta, os 2 dias, falar sobre lei estadual e lei federal. Nós teremos a menina que trabalha para o Fábio Avelar falando de lei, como receber recurso do Estado. Nós teremos o Felipe da Prefeitura falando como receber emenda positiva. E nós teremos a contadora da Câmara. Então, sim, vai ser 2 dias sensacional voltado para a associação. E pretendendo... Aí outra coisa que eu estou estudando muito é questão cultural. Porque agora, no governo da esquerda, a gente sabe que vai chover recursos pela cultura. Eu estou me aprofundando, porque eu acho super interessante, eu gosto dos números. Já sei que vocês têm possibilidade de receber, através do podcast de vocês. A Prefeitura vai lançar o edital.
né, de valor eu não sei, mas vocês podem, às vezes, fazer esse podcast de vocês bancado pela Lei de Cultura. Inclusive, quando a gente foi fazer, eu até comentei isso com o Evaldo, até a questão do cercado. É uma coisa cultural, a gente já está trazendo cercados pela cidade, né? Nós não chegou a comentar sobre isso. Pelo cercado, o cercado já vem pela questão da cidade. Temos aí atrás da sua câmera aí. Imagens, né? Imagens da nossa cidade. Tem a casinha ali. A histórica, aquela casinha. Histórica. Então, tipo assim, o que a gente quis fazer isso mesmo. Uma coisa cultural pra gente ver que consegue. Então, tô à disposição, só pra finalizar e não alongar mais, que precisarem de mim, todo mundo sabe que eu sou uma pessoa que o que eu aprendi na minha vida, eu não seguro pra mim. Eu acho que conhecimento tem que ser passado, né? Eu não sou dono da verdade, nunca fui, mas sou uma pessoa que estudo muito. Então, assim, continuo estudando, sou consumidor voraz de livros, né? Para quem não gosta, aconselho a ler. Sou muito fã do ex-atleta que faleceu, o Kobe Bryant, quem conhece sabe. Kobe Bryant. Mentalidade Mamba. Aconselho a lerem o livro Mentalidade Mamba, que é a mentalidade que o Kobe praticou toda a vida, onde o trabalho vence o talento. Então, assim, Kobe era um cara que trabalhou mais que veio o talento, mas assim, e tem muitas histórias do Kobe, né? Eu sou fã dele, leio, decifro tudo que tem a ver com o Kobe Bryant, né? Do Bernardinho nem se fala. E hoje estou voltado mais para gestão, né? Vou começar agora a pós-graduação em gestão esportiva, que eu acho que é uma área que eu gosto muito, né? Vou para o curso do COB agora que vai ter em São Paulo. Então, continuo estudando, porque o futuro a gente não sabe, né? Bacana. E só para encerrar, Guilherme, eu e o Rafa, a gente costuma, né, falar pelo menos umas 5 palavras aqui. A gente quer que você fale o que vem na sua cabeça, com uma palavra, ou, né, 2 ou 3, você falando sobre isso, né, para a gente começar. E eu queria, para começar, educação física. Tudo da minha vida. Não, é uma palavra, né? Não, pode. Tudo da minha vida. Vôlei. Vôlei, cara, amo. Clarice. Minha vida. Clarice, porque não sabe, é a filha dele, gente. Isso. Política. Cara, gosto demais. Futuro. Essa é boa. Sei, cara, futuro. Deus sabe. Deus sabe. E ele ficou emocionado com falar da Clarice, né? E tem isso, né? O homem é desse tamanho, mas é muito emotivo e realmente, e principalmente quando a gente fala da filha, né? Tá e outra coisa, só pra fechar, Nova Serrana. Cara, cidade do futuro. Cidade que eu amo, cidade que eu defendo a unhas e dentes. É isso aí. Então, gente, obrigado a todos que estiveram acompanhando. Vocês veem que a resenha rende. E a ideia é essa, viu, gente? Daqui a pouco vai estar ao vivo, né? Agradecer a Academia Trainer, que é do homem aí, ó. Meias top, meias de qualidade. Obrigado, Guilherme. Lembrando que tem brindes aqui também, né? Comentários aí no nosso Instagram, tem tudo, tem brindes. Agradecendo mais uma vez nossos patrocinadores, Máximos, o Ângelo Máximo. Um abraço, Ângelo! Deve estar ouvindo a gente. Alice Folheados, Loja Âncora, Depósito ANP, Aspiclu, Proteção Veicular, Surfstar, o nosso parceiro D10 Denim Personalizados. Rafa Gol, um abraço para você e até a próxima no nosso Cercado Cast. Valeu, galera. Brigadão. Tamo juntos, misturados. Vai lá, galera. Se inscreva no nosso canal, deixe seus likes, compartilha e comenta. Quem comentar lá, hein, nós vamos fazer um sorteio dos comentários lá E a mensalidade também, né? A mensalidade, vocês resolvem. Isso, tem a mensalidade. A gente fala da mensalidade no Instagram. Valeu, galera. Muito obrigado, Guilherme. Evaldo, mais um dia, mais um prazer estar aqui com vocês. Tamo juntos. Rafa Gol, Evaldo Souza e ele. Guilherme Bueno, Tinique. Um abraço, até mais. Fui. Já?